Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 12. 11 de dezembro de 1927, ano unificado, arredores da capital real de Udoa, base da linha de frente imperial. Tânia von Degureschaf acredita firmemente em um regime de treinamento aprofundado. Eu sei o valor de praticar constantemente movimentos aparentemente banais e internalizá-los na memória muscular. O treinamento é sempre importante. Ao mesmo tempo, o treinamento que não é prático para o combate real é inútil. É tão ruim quanto usar apenas o combate real como única forma de treinamento para um soldado. É claro que a experiência em combate é valiosa, mas tem seus limites. Um soldado que luta bem nas trincheiras consegue replicar suas habilidades em uma batalha de tanques ou em operações de manobra? Isso lhe permite compreender operações complexas? Não, e é exatamente aí que entra o treinamento. Ele permite que os soldados ampliem sua experiência. A experiência concreta é, sem dúvida, preciosa por natureza, mas aqueles que a priorizam acima de tudo estão fadados a sofrer imensas consequências. Acredito que duas coisas são fundamentais no campo de batalha: pensamento crítico e restrito e a coragem de tomar a iniciativa. Além disso, atribuo grande importância à relação custo-benefício. Sim, a experiência é maravilhosa. Mas, antes de mais nada, o preço da mensalidade é muito alto. Muito alto, aliás. No entanto, a experiência só pode fornecer conhecimento empírico. Confiar puramente na experiência, por mais magnífica que seja, é o que leva os comandantes a marcharem cegamente com suas tropas para o fogo de metralhadoras e chamarem isso de doutrina militar. O inverso também é verdadeiro. Manter-se na defensiva porque a perspectiva de um ataque é assustadora demais foi o que o exército francês fez durante a Segunda Guerra Mundial. Após aprender com as experiências da Primeira Guerra Mundial, não se pode negar o valor da experiência de combate, mas os soldados não podem. Não se dê ao luxo de parar de pensar. É crucial sempre buscar a melhoria através do pensamento crítico. Felizmente, é possível corrigir as falhas no treinamento. Melhor aprender essas lições em outro lugar que não o campo de batalha, onde os erros são pagos com sangue. Em todo caso, essa estranha pausa nos combates com as forças de Udoa e dos Estados Unidos é a oportunidade perfeita para avaliar o quão bem o Cup Group consegue se adaptar à guerra de posição durante a campanha peninsular. Para ser franco, os resultados são ruins. Muito ruins. Estou perplexo ao ver minha unidade se comportar de forma ridícula pela primeira vez em muito tempo. Que vergonha é essa? Já faz um tempo que estou um pouco ansioso com isso. Por isso, quis confirmar minhas suspeitas com o exercício, e achei que sabia o que esperar. Mas, existe um limite para o que é aceitável. Vocês deveriam ser a elite do nosso exército. Seus idiotas, esqueceram-se dos sacrifícios de seus camaradas no Reno? Estou furioso com o desempenho dos oficiais dela, aqueles em quem depositei tanta fé. Até daria para rir se eles ainda estivessem fingindo ser ineptos. Esses são os soldados imparáveis que lideraram a conquista da capital de Udoa e depois avançaram para o sul para tomar mais território, mas nem eles são bons em tudo. No entanto, se as habilidades militares básicas deles se tornaram obsoletas, então temos um problema enorme. Este Cup Group está sempre na vanguarda da guerra relâmpago e de manobra. Meus subordinados são mestres da mobilidade, os mesmos homens e mulheres que mantiveram a linha de frente no leste. Mas quando se trata de uma guerra de trincheiras ao estilo do Reno, péssimo é um eufemismo para descrever o trabalho porco que eles fazem. Supostamente é uma posição defensiva. Até as toupeiras conseguem cavar um buraco. Vocês deveriam ser humanos. Usem a cabeça. Façam trincheiras. Façam-nas direito. O tenente Cerebriacol está por perto, então ela tem um lugar privilegiado para testemunhar o choque de Tânia. De todo o batalhão, os únicos que estavam fazendo algo. O trabalho aceitável é o dos magos sob o comando da Major Weiss. Tudo o que posso fazer é reclamar com meu sempre fiel ajudante. Isto é simplesmente deplorável. Eles estão em missão há tanto tempo que se esqueceram de tudo que aprenderam no treinamento. Nossa experiência no leste foi algo diferente. Vale ressaltar também que a maioria dos nossos Camp Group não participou de combates na frente do Reno. Para a maioria deles, está é provavelmente a primeira experiência real com a guerra de trincheiras. Balanço a cabeça em descrença. Mesmo que isso seja verdade, tudo o que eles precisam saber está escrito no manual. Os sargentos e oficiais deveriam tê-lo lido. Os padrões caíram drasticamente desde o início da guerra. Sem mencionar que os soldados já têm muito trabalho apenas para cumprir suas tarefas diárias. Soltei outro suspiro. Os ildoanos parecem perfeitamente capazes de erguer fortificações adequadas sem nunca terem vivenciado uma guerra. Seu moral terrivelmente baixo e a falta de vontade de lutar são problemas graves, mas pelo menos eles têm a aparência adequada. Contendo outro suspiro, concordo, ainda que a contragosto, com meu ajudante, pelo menos superficialmente. Eu sei disso. Também sei que meu desejo de que as tropas tenham um desempenho além de suas capacidades reais é irracional, mas a inação de um comandante paga com cadáveres. A ajudante de Tânia começa a responder dizendo, isso é. Mas Tânia a interrompe com um gesto de mão. A força de trabalho do Camp Group não é ilimitada e não há esperança de conseguir substitutos. O Império não pode se dar ao luxo de desperdiçar a vida desses soldados. Nossa nação está completamente falida, quer queiramos ou não. Balanço a cabeça enquanto contemplo o céu azul de Udoa. Eu tinha tanta confiança no treinamento que meus subordinados haviam recebido. Isso é inaceitável. Pensar que perderíamos um conhecimento organizacional tão crucial.
Talvez eu tenha depositado fé demais no meu Camp Group. A título de exemplo, temos apresentado resultados consistentes. Concordo com a cabeça reconhecendo seu ponto de vista. De fato, as conquistas da unidade não pode ser ignorado. No entanto, nenhuma organização ou empresa pode ser julgada apenas pelos resultados, nem deveria. Existem sempre fatores de risco potenciais que devem ser investigados minuciosamente, e é precisamente por isso que estou submetendo a unidade a testes rigorosos como estes. A principal causa do meu mau humor é a construção do que supostamente são trincheiras. Os buracos que estão sendo cavados são apenas suficientemente bons, e a completa falta de intenção de transformar qualquer um deles em uma posição defensiva permanente é evidente. É possível que as tropas vejam pouco propósito nas trincheiras depois de terem rompido as defesas inimigas com tanta facilidade. As coisas não seriam tão ruins se apenas alguns soldados compartilhassem desse sentimento, mas é a mesma coisa em todos os lugares que eu olho. Questiono alguns soldados que estão cavando por perto. Quem lhe ordenou que cavasse trincheiras na frente leste? Foi o tenente Tospan? Sim, coronel. Estamos seguindo as ordens do tenente Tospan, exatamente como eu esperava. É doloroso ver tanto os veteranos quanto os sargentos aceitando ordens, sem pensar, para construir trincheiras no estilo da frente oriental. Deixando minha decepção de lado por enquanto, apresento uma resposta formal. Bom trabalho, soldado. Desculpe interromper. Deixando-os voltar ao trabalho, levanto a voz para chamar meu policial. Tospan, onde está o tenente Tospan? A voz de Tânia consegue se sobressair até mesmo ao fragor de um campo de batalha ativo. Não há dúvida de que o comandante da infantaria a ouviu, pois saltou de uma das trincheiras e veio correndo. Tospan foi recebido com um olhar ameaçador e uma ordem ríspida, digna de um campo de batalha. Comece de novo. Agora mesmo. E faça direito desta vez. Coronel, há algum problema? Só problemas, tenente. Esse é o meu problema. Normalmente, o tenente Grants teria sido capaz de fornecer ao tenente, sem falhas, o apoio tão necessário, tal como a sua unidade protegeu a infantaria de Tospan durante o combate. Contudo, ele e a sua companhia foram confiscados pelo general Zetor, um ponto de discórdia para todos aqui. Lanço um breve olhar ao meu ajudante. Coronel, devo ajudar o tenente Tospan? Negativo. O Camp Group já está com poucos comandantes. Essa é a desvantagem de um Camp Group. A estrutura de uma força-tarefa ad hoc coloca a maior parte do fardo de comando e controle sobre o oficial comandante. O quartel-general sofre com a falta de pessoal. Simplesmente não há oficiais suficientes, dado o tamanho da unidade. Isso não seria um problema se fosse apenas uma formação de combate temporária, como originalmente planejado. Infelizmente, o grupo de combate Salamandra parece ser, para todos os efeitos, uma unidade permanente, e o excesso de trabalho que isso acarreta é mais uma dor de cabeça. Se ao menos o tenente Grants estivesse aqui, eu poderia deixar o comando de Tospan e Vusteman para ele e talvez até enviar alguns dos meus documentos. Mas não adianta desejar o que não posso ter. As 100 pessoas sob o comando de Tânia são melhores do que o 1.000.000 que ela não tem. Ao mesmo tempo que me esforçava para não demonstrar exasperação e decepção no meu rosto, virei-me para o tenente Tospan, que parecia completamente alheio à situação, e dirigi-me a ele no tom mais gentil que consegui para explicar qual era o problema. Escute, a determinação de manter essa posição a todo custo é louvável. Não tenho intenção de menosprezar sua resolução, mas é exatamente por isso que não posso permitir que vocês morram de forma inútil. Após reconhecer seu esforço e motivação, digo o que precisa ser dito. Mesmo que as tropas estejam preparadas para morrer, isso não significa que devam fazê-lo sem motivo. Tal luxo é inaceitável em tempos de guerra. Construir pontos fortificados não funcionará aqui, mas nós o utilizamos com grande eficácia no leste. Tenente Tospan, é preciso levar em conta as diferenças de terreno. A frente oriental é vasta. Enquanto isso, em uma frente tão estreita, é muito fácil concentrar fogo. A artilharia inimiga poderia nos aniquilar num piscar de olhos se ficarmos parados assim. Mesmo o poder de fogo esmagador do exército da Federação precisa ser disperso até certo ponto devido à imensidão da frente oriental. Enfrentando os Estados Unidos, o mesmo país que possui tanta munição que pode emprestar e arrendar para a Federação e ainda ter o suficiente para em si, não há como prever quanta potência de fogo eles podem mobilizar nessa estreita frente. Só de imaginar já é assustador. Por isso, preciso repreender a falta de visão do meu subordinado e apontar que ele está se baseando demais em experiências passadas. Não subestimem o nosso inimigo. Mesmo que seja trabalhoso, preparem várias trincheiras para defesa em profundidade. Certifiquem-se de que formem uma linha de defesa contínua. É uma estratégia antiquada, mas este campo de batalha exige uma defesa elástica. É necessária uma correção. Em outras palavras, lembre-se de garantir uma rota de fuga. Isso não fará com que nossos soldados queiram recuar? Tenente Tospan, o que você pensa que são seus subordinados? Bem, soltei um suspiro profundo na frente do meu subordinado, que parecia estar envolvido em um grande mal-entendido. Aprecio a sua disposição para morrer pelo seu país nesta trincheira. No entanto, morrer não é o seu dever. Nunca deixem de usar a cabeça. Nenhum de vocês tem permissão para morrer de forma inútil. Só depois de lutarem com cada gota de força que conseguirem reunir é que a vossa morte terá algum significado. O tenente Tospan acena com a cabeça em sinal de compreensão enquanto o deixo para trás e continuo com minha inspeção. Infelizmente, os problemas não terminam aí. O próximo é o capitão Arrens. Acabo tendo que explicar ao comandante que ele precisa se preparar para situações em que contornar as fortificações inimigas não será possível. Isto não é o leste. Aqui é muito mais estreito. Estreito demais. Mas um ataque frontal resultará em baixas que é o oposto. Em vez de tentar evitar o inevitável, você deve pensar em como minimizar nossas perdas em caso de um ataque frontal. Sim, coronel. Ótimo.
É mais ou menos a mesma coisa que nosso ataque à capital de Uldoa. Elaborem um plano. Nunca parem de pensar. Assim que o capitão Arrens também acena com a cabeça em sinal de compreensão, procuro a artilharia do Camp Group. Após uma rápida inspeção, chamo o capitão Maybert. Depois de confirmar algumas coisas com ele, finalmente consigo relaxar um pouco. Muito bem, capitão. Embora os soldados individualmente apresentem níveis de habilidade variados, é evidente que os oficiais e sargentos sabem o que estão fazendo e formam um núcleo forte para este grupo. A perícia e o profissionalismo das equipes de artilharia permanecem intactos. Faz sentido que os artilheiros se lembrassem da guerra de trincheiras. Para ser justo, coronel, muito do que a unidade de artilharia faz deriva dos combates nas trincheiras. Seria difícil esquecer. Gostaria que as outras unidades pudessem te ouvir agora. Bom trabalho, capitão Maybert. Embora não contribua muito para melhorar meu humor no geral, é sempre bom ver um profissional em ação. Obrigado, mas ainda há muitos problemas. Mesmo que treinemos e treinemos até nos tornarmos uma máquina bem azeitada, há um limite para o que podemos fazer sem suprimentos. Falou como um verdadeiro oficial de artilharia. Matemática e física são o nosso ganha-pão. Não consigo conter o riso ao ouvir a resposta pragmática do capitão Maybert enquanto dou ouvidos ao seu apelo. Então, do que você está precisando? Tudo? Essa resposta é, no mínimo, previsível. Já virou praticamente uma piada interna, porque minha reação é sempre a mesma. Esse é o destino da ponta da lança. O senhor já deve estar acostumado com isso, coronel. Dou de ombros. Dificilmente. Nossa missão é exigente demais e nosso apoio é insuficiente. Há um limite para quantas vezes posso minimizar isso como uma questão de orgulho ou honra, mas não deixarei que meus soldados ouçam essas queixas. Trata-se mais de uma queixa vazia do que qualquer outra coisa, mas quando um superior demonstra alguma fragilidade, fica mais fácil para os subordinados expressarem suas próprias preocupações. Essa técnica de comunicação parece ter surtido efeito, já que o capitão revela imediatamente seu problema mais significativo. Indo direto ao ponto, não temos munição suficiente. É tão ruim assim? Eu tinha a impressão de que tínhamos trazido a quantidade mínima necessária. Ao contrário do que acontece na frente oriental, não temos uma forma confiável de reabastecer nossos estoques. Também não podemos contar com o fornecimento de suprimentos do inimigo. A falta de munição não é algo que eu possa resolver, o que é extremamente frustrante. No entanto, como sou um oficial superior, é meu dever oferecer aos meus subordinados algum tipo de solução quando eles me procuram com seus problemas. Não oferecer nada construtivo seria um sinal de incompetência. Cruzo os braços e reflito sobre o assunto antes de finalmente responder. Que tal usar a artilharia Uldoana capturada? Deve haver munição de sobra para esses equipamentos. Na verdade, pensei que talvez pudéssemos usá-los também. Então nós deveríamos. Espera aí, como assim você achou que nós poderíamos? Meus olhos perguntam. O que te impediu? E Maybert responde com um suspiro cansado. É por causa da aquisição de equipamentos por eles. O processo de aquisição deles? Ah, entendi. Dou um tapa no joelho, percebendo a situação, enquanto o capitão Maybert solta um suspiro. Eles usam uma variedade de calibres diferentes. Especificamente, os Uldoanos usam uma mistura de armas diferentes, provenientes de seus muitos aliados, sem qualquer padronização. Só de olhar para a munição deles, dá a sensação de estar visitando um museu militar. Obrigado, capitão. Essa é uma ótima analogia. O museu militar é um ótimo lugar para ver uma vasta coleção de armamentos, mas seria um erro tentar usar as peças em exposição para travar uma guerra. Parece que o equipamento apreendido não seria de muita utilidade. Talvez pudéssemos adquirir o que precisamos dos Estados Unidos? Bem, acredito que isso poderia funcionar, mas a artilharia deles ainda não se mostrou desde o nosso último encontro. Eles acabarão vindo. Tenho certeza que sim. Mas sim, eles não nos servem de nada até que venham. Dizer isso dá a entender que eu quero que eles venham. Cruzo os braços e reflito sobre a escassez de conchas. O valor dos projéteis de canhão praticamente explodiu devido à dificuldade em obtê-los na península de Uldoa. Se o mercado funcionasse corretamente, um oceano de munições inundaria o país. Se ao menos houvesse mercado para munição de artilharia. Ugh, não quero pensar nisso durante uma guerra. Os suprimentos são escassos. As rotas de abastecimento são instáveis. E há pouca esperança de aumento da produção ou de novas linhas de fornecimento. Teremos que nos virar com o que temos à mão. Vamos mudar nossa maneira de pensar, capitão. Até onde nosso estoque atual pode nos levar? Para ser sincero, duvido que consigamos suprimir o inimigo adequadamente. Talvez seja mais prudente ignorar as possíveis perdas e usar nossas armas em missões de fogo direto na linha de frente. Não, nossos artilheiros são recursos humanos preciosos. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçá-los. A unidade de artilharia é composta inteiramente por engenheiros e técnicos. Em outras palavras, são trabalhadores altamente qualificados. Quero que nossos artilheiros se concentrem em bombardear. E se tivéssemos magos atuando como observadores avançados para melhorar nossa precisão? A solução que Tânia idealiza de repente recebe uma resposta entusiasmada do capitão. Ele me olha com um sorriso radiante no rosto. Poderíamos trabalhar com isso. Nunca o vi tão entusiasmado, nem com a voz nem o olhar. Parece que este problema tem incomodado o oficial de artilharia há bastante tempo. Se tivermos olhos no céu, posso mostrar-lhe do que uma unidade de artilharia bem treinada é realmente capaz. Então vamos testar a ideia. Vamos realizar um exercício. Um exercício militar é um evento de aprendizagem de alto nível. Ele é realizado, revisto, modificado e repetido até que os movimentos sejam dominados. E assim o Cap Group Salamander começou a se dividir em duas equipes, perto da linha de frente, diga-se de passagem. Em tempos de paz, a própria ideia seria completamente incompreensível.
Mas os subordinados de Tânia se acostumaram com ordens irregulares e ninguém sequer levanta uma sobrancelha. As salamandeiros oficiais do Camp Group, convencidos de que são as únicas pessoas sensatas que restaram, obedecem às ordens e reorganizam suas tropas para o exercício. Como uma força-tarefa ad hoc, nossa identidade é sinônimo de formações temporárias e reorganizações rápidas. Os oficiais nem percebem o quão incrível é executar um exercício militar tão perto de nossos inimigos, mesmo considerando nossa posição ligeiramente vantajosa. Comecem o exercício. Com essas ordens, o grupo de combate Salamander, que se dividiu em dois, inicia o exercício de guerra. É óbvio que estão usando munição real e que ambos os lados estão atirando uns contra os outros. Claro que, embora as balas estejam indo na direção geral correta, ninguém está mirando diretamente em ninguém. Mesmo assim, para a infantaria nas trincheiras, balas reais estão passando bem em cima de suas cabeças. Os soldados não têm nada com que se preocupar, desde que mantenham a cabeça baixa nas trincheiras. Comparado aos padrões do Reno, este é um exercício bastante tranquilo. Isto é guerra de trincheiras. Mantenham-se abaixados. Não consigo evitar um suspiro ao ouvir os gritos de pânico dos sargentos nas trincheiras lá embaixo. Do meu ponto de vista privilegiado, lá no alto, o desempenho do grupo de elite Salamander Camp Group é surpreendentemente decepcionante. Droga! Vocês todos viraram exibicionistas no leste? Desçam daqui! Movam-se, movam-se, movam-se! Estão tentando ser atingidos por fogo amigo? Não! Recuem! Recuem agora! Vocês se esqueceram do básico da guerra posicional? Cada um dos seus oficiais grita com os sargentos veteranos para que se mexam, mas é tudo muito desajeitado. Eles são muito lentos. Muito, muito lento. Suspiro e cruzo os braços. Passamos muito tempo no leste. Passar de uma frente ampla para uma estreita é uma grande dor de cabeça. O único ponto positivo é o fogo de artilharia do Capitão Maybert. Com a ajuda de observadores aéreos magos, seus projéteis estão atingindo o alvo com uma precisão impressionante. Ainda assim, é um desempenho modesto comparado ao nosso tempo a bordo do navio Reno. Como se trata de um exercício, ninguém está tentando lançar projéteis diretamente sobre a infantaria, mas a cada disparo, a ausência de chumbo voando é muito perceptível. Com os nossos estoques atuais, eles não durariam mais do que alguns dias em um intenso bombardeio de artilharia. Nos tempos áureos do Reno, os bombardeios constantes eram praticamente uma constante na previsão do tempo. Tal estoque não existe mais no Império. Entre o leste, o oeste e o Doa, nossos recursos cada vez mais escassos estão tão dispersos que não há muito para enviar a nenhuma frente específica. Isso demonstra a imprudência de enfrentar o mundo inteiro. Certamente não ajuda o fato de a força de trabalho e a produção industrial do Império terem atingido o ápice da exaustão devido à prolongada guerra total. Quantas gotas d'água mais podem ser extraídas do tecido empoeirado que a nossa nação? Cada unidade participante do exercício é de primeira classe, mas isso não importa quando lhes falta o que precisam para funcionar adequadamente. Se estivéssemos em tempos normais, um grupo de profissionais como este poderia encontrar uma solução alternativa ou adquirir o que precisa no mercado. Infelizmente não há mercado. Ele entrou em colapso e a guerra não permitirá que se recupere. Solto mais um suspiro, incapaz de conter minha frustração. Estou ficando cansado desta guerra sem fim. Enquanto resmungava, notei uma mudança no ritmo da batalha que se desenrolava lá embaixo. Assim que os dois grupos se aproximaram, uma série de sinalizadores foi lançada, indicando que os soldados deveriam trocar a munição real por munição de treinamento. Gritos de reconhecimento ecoaram de ambos os lados. Parece que este é o momento que a unidade de tanques estava esperando, pois eles entram em ação. O capitão Ains está avançando. Foi rápido. Essa demonstração de iniciativa é impressionante, e a infantaria sob o comando do tenente Tospan responde entrincheirando-se nas intrincadas trincheiras e, em seguida, lançando um contra-ataque. Protegidos por suas carapaças defensivas, o Major Weiss e vários outros magos atuam como árbitros e declaram várias destruições de tanques. Essa foi a resposta ideal para um ataque blindado. Contudo, a unidade do tenente Tospan não possui a mesma superioridade numérica. No fim das contas, um Camp Group não consegue manter a mesma posição com a mesma resiliência que uma divisão pode. Mesmo que consigamos tapar o buraco de uma ofensiva, não temos efetivo suficiente para contra-atacar com a força necessária. Além disso, a artilharia se dividiu para fornecer fogo de apoio a ambos os lados do exercício. Mas, tudo está rapidamente se transformando em uma troca de acusações. Já vi o suficiente, especialmente considerando que tudo isso está acontecendo perto da linha de frente. Encerrem o exercício. Encerrem o exercício. Observo as tropas de cima com uma expressão carrancuda no rosto enquanto faço o anúncio. Os resultados deste exercício me deixam apenas com preocupação em relação ao futuro. A decepção e o arrependimento fizeram meus pensamentos girarem em um turbilhão, me levando a um labirinto de confusão. Foi, no entanto, seu ajudante quem me tirou desse estado de espírito deprimente. O que você achou, coronel? Precisa mesmo perguntar? Afinal, você estava assistindo comigo. Para ser justo, acho que a maioria daria a eles uma nota satisfatória em termos de competência. Não se esqueçam, isso aconteceu depois de termos dado instruções a eles sobre o que fazer. Se as tropas precisarem que nós demos ordens para que elas consigam realizar algo tão elementar quanto a guerra de trincheiras, não conseguiremos manter essa posição. Fecho os olhos como se tivesse sido acometido por uma forte dor de cabeça. O desempenho das minhas tropas seria, na melhor das hipóteses, aceitável se fossem uma divisão de infantaria regular, mas é evidente que estão completamente fora de sua zona de conforto. Este é o Camp Group Salamander, o trunfo do Estado-Maior. As únicas batalhas que vemos são as piores das piores, as profundezas mais incandescentes da guerra. Esses soldados podem ser especialistas em guerra de manobra, mas agora também precisam se tornar especialistas em guerra de trincheiras.
Já nos acostumamos demais com a frente oriental. Era sempre correr, abaixar e correr de novo de volta ao reno. Essa memória muscular desaparece se você não a pratica por um tempo. O senhor tem toda a razão, Tenente Cerebriacol. Não tivemos a oportunidade de vivenciar a guerra de trincheiras, com movimentos rápidos e combates intensos no leste. Apesar da dor de cabeça persistente, tento me lembrar dos movimentos dos meus subordinados. Eles são ágeis e conseguem manter essa mobilidade por longos períodos. Mesmo que seja apenas um exercício, seus movimentos por si só demonstram grande agilidade. Não têm receio de avançar quando necessário e conseguem manter a coesão da unidade mesmo durante a retirada. Mas isso é o mesmo que fizeram no leste. Ainda existem muitos problemas quando se trata de conduzir batalhas em profundidade nas trincheiras, o que será necessário em Uldoa. Embora não se comprometer demais com a defesa das trincheiras seja um ponto a ser considerado. A decisão do Tenente Tospan sobre como enfrentar o avanço dos tanques foi decepcionante. Ele precisa coordenar melhor com a artilharia. Por outro lado, embora o capitão Arrens tenha feito bom uso de uma formação Panzerkeil, fica claro que seus soldados não estão acostumados a realizar ataques frontais contra posições fortificadas. Nossas tropas estão em péssimas condições. Eu as fiz repetir alguns exercícios simples porque temos tempo, mas ainda temo pelo futuro. Precisamos de uma maneira de treiná-las. Ainda estou murmurando para mim mesmo sobre quais devem ser os próximos passos quando a mais leve das sensações exige toda a minha atenção. Há um sinal fraco ao longe. A maioria das pessoas ignoraria isso, mas minha experiência como um mago de guerra veterano me ajuda a perceber. Isso é um sinal de mana? Não sinto nada. Está vindo de uma posição entre as 10 e as 11 horas, quase diretamente atrás da nossa unidade. A altitude está entre 1.000 e 2.000 metros. Eles parecem estar sozinhos. Após focar na área que indiquei, o Tenente Cerebriacol acena com a cabeça, aparentemente captando também o sinal agora. Será um mensageiro da companhia do Tenente Grants? É muito cedo para eles se juntarem a nós novamente. A companhia que o General Zetor sequestrou não retornará tão cedo. Não devemos ter notícias deles tão cedo. Além disso, todos sabem que Tânia preza muito por viagens em dupla. O Tenente Grants jamais enviaria um mensageiro sozinho. Todos devem ficar em alerta. Só para garantir, vamos chamar o Major Weiss. Está tudo bem, coronel. Esse é um mago amigo. Espere, como você sabe? Ela é uma amiga de infância minha, da época da escola. Reconheci o sinal dela. Ah, entendi, digo, acenando com a cabeça para o Tenente Cerebriacol. Que bom que sua amiga ainda está viva. Muito bom. Mas por que ela está voando sozinha? Tenho quase certeza de que ela está ligada ao QG. Ela é a maga mensageira deles, eu acho. Ao saber disso, mergulho repentinamente em profunda reflexão. Quartel-General. Usar um oficial como mensageiro. E enviá-lo sozinho para a linha de frente? Deve ser uma mensagem urgente para eles usarem um mago. Mas por que agora? Magos já são raros por si só. Isso se soma ao fato de o General Zetor estar usando uma companhia inteira deles como equipe de segurança. Decidir enviar um mago, apesar de tudo isso, demonstra a gravidade da mensagem que ele carrega. Tenho certeza de que definitivamente não é nada bom. Embora isso sempre aconteça, algo me diz que desta vez será especialmente ruim. Agindo por instinto, dou o alarme. Todas as unidades, retornem às suas posições. Retornem às suas posições imediatamente. Basta uma única ordem de Tânia para encerrar todos os exercícios em andamento e enviar os soldados correndo para seus postos. O Camp Group faz um trabalho magnífico, mudando sua postura para prontidão de combate em um instante. Os tanques estão cobertos por redes de camuflagem, a infantaria avança para as trincheiras e a artilharia praticamente desaparece da vista. Graças a isso, quando a maga imperial se aproxima, ela não vê ninguém além de Tânia e seu ajudante. Com um olhar de ligeira confusão, o jovem e digno mago presta uma firme saudação antes de me estender um envelope lacrado, e eu retribuo a gentileza. Venho por ordens do Estado-Maior para entregar esta mensagem. Por favor, aceitem-na. O jovem oficial mago segura uma pasta com documentos. De acordo com o protocolo mais rigoroso, a pasta está lacrada e só será entregue após o destinatário assinar o recebimento. Vale ressaltar também que um dispositivo de autodestruição está acoplado à pasta de documentos para evitar que ela caia em mãos erradas. Bom trabalho, tenente. De fato, recebi sua encomenda. Assino o recebimento da missão e removo o dispositivo de combustão automática antes de perceber que meu ajudante está um pouco inquieto. Dou uma olhada no mago que acaba de chegar e finalmente me dou conta. Ah, sim, claro. Vocês dois eram colegas de classe. Ajudante, vou retornar à base. Quem sabe quando você terá outra oportunidade, então, por favor, aproveite para conversar com seu amigo. Ah, será que está tudo bem mesmo? Claro. Fique à vontade para conversarmos tomando um chá, se quiser, acrescento, demonstrando as qualidades de um excelente superior, das quais me orgulho. Depois, eu sobrevoo minha área privada na base. Antes de fazer qualquer coisa, primeiro bebo um copo d'água. Depois, fixo meus olhos no envelope. É igualzinho aos que já vi no gabinete do Estado-Maior. Presumo que seja do General Zetor. Naturalmente, um suspiro escapa de meus lábios. Afinal, estou lidando com o General Zetor. Só pelo mago mensageiro, já sei que essa missão será difícil, então me recomponho antes de pegar o envelope mais uma vez. Do que se trata? Com o último resmungo, abro o envelope e encontro uma única folha de papel bem fina. Respiro fundo. Então eu li tudo. Assim que terminei, me vi com a cabeça entre as mãos neste canto do acampamento. Mesmo que eu permanecesse em silêncio, não havia como esconder a angústia de uma gerente mediana em apuros que transparecia no meu rosto encantador e adorável. Ah, droga! Por quê?
Por que isso? Apesar de ter acabado de beber um copo d'água, uma onda intensa de sede me atinge. A vontade de virar a jarra inteira me faz estender a mão para pegá-la. Na verdade, tenho um desejo passageiro de despejá-la sobre a minha cabeça. Garantir a segurança da área ao redor da capital real? Ele quer que façamos o que agora? Pedidos são pedidos. Independentemente da ordem, não há exceções. Ainda com a cabeça nas mãos, em agonia, murmuro para mim mesma. Sempre me pedem para fazer o impossível. Achei que já estivesse acostumado, mas parece que o general Zetor está em um nível completamente diferente. A verdade é que a simples captura da cidade já era uma façanha insuperável por si só e não teria sido possível sem o grupo de combate Salamandra liderando o ataque. Pensar que ele poderia esperar mais de nós. Espere. Vou dedicar um momento para reconsiderar a situação. A capital de Uldoa nunca foi destinada a ser ocupada permanentemente, apenas temporariamente no máximo. E, no entanto, quando finalmente a conquistamos, fizemos isso com aparente facilidade. Faz sentido que surgisse a necessidade de o Império ostentar sua nova aquisição. Do ponto de vista militar, o exército precisa demonstrar sua superioridade ao mundo para preservar a fachada de força. Ele não foi para isso que nos inscrevemos. A capital nunca foi concebida para ser mais do que uma escala. Pelo menos, esse era o plano. Já era para estarmos indo embora. Como as coisas chegaram a esse ponto? Felizmente, nenhum dos subordinados de Tânia está presente para presenciar esse desabafo de estresse e frustração. As ordens dizem para segurar a área ao redor da capital de Uldoa. Parece que o general tem um forte desejo de que o exército assuma uma posição avançada enquanto mantém o controle da cidade, apesar de não ter efetivo, poder de fogo e blindados suficientes para concluir a missão. Talvez o Papai Noel nos traga reforços este ano? Enquanto zombo da impossibilidade disso, analiso a situação atual. Os exercícios recentes me convenceram de que a guerra posicional não pode ser sustentada. Então, como exatamente se espera que asseguremos a capital? Ordens são ordens, mas algumas coisas simplesmente não são possíveis. Levanto-me da cadeira e começo a considerar calmamente as nossas opções. Andando de um lado para o outro, às vezes cruzando os braços ou gesticulando com eles, finalmente chego à conclusão de que não tenho mais truques na manga. Afinal, o batalhão de magos já ultrapassou o ponto de exaustão terminal. Como ele espera que consigamos fazer isso? Já que o inimigo está recuando lentamente, suponho que podemos avançar se for só isso que precisamos fazer. Eles poderiam avançar em paralelo com a retirada do inimigo. Certamente é possível, embora isso não garantisse ao Império mais do que uma posição modesta, e fazê-lo teria um preço muito alto. Parece improvável que tenhamos muita escolha em relação ao local da batalha, e a retirada será, no mínimo, complicada. Estaremos, essencialmente, entregando a iniciativa ao inimigo. O risco é inaceitável. Se a força mais fraca permitir que o inimigo a ataque livremente, a destruição total ocorrerá em breve. A iniciativa é o principal fator que determina o vencedor de qualquer confronto. Será que quero ser vítima de uma contraofensiva inimiga? Faço essa pergunta a mim mesmo e acabo rindo. Claro que não. Usar o Abre-te Sésamo contra os nossos inimigos foi genial, mas não é algo que eu queira sofrer nas mãos deles. Lembro-me da Operação Porta Giratória com certa apreensão. Não importa o tamanho ou a força de um exército, o custo de perder a iniciativa sempre será pago com sangue e lágrimas. O cerco e a destruição do exército de campo republicano pelo Império foram um exemplo recente disso. A República possuía um poderoso exército, plenamente capaz de conter o Império na frente do Reno. Eles só cederam a iniciativa ao general Zetor e ao general Rudersdorf uma única vez, e isso lhes custou a guerra. Não quero repetir os erros deles. Iniciativa. Sim, iniciativa. Como vamos manter a iniciativa considerando nossa força de trabalho limitada? É um quebra-cabeça complexo, e as peças são as vidas, a honra e os bens do grupo de combate Salamandra. A situação não pode piorar muito mais do que isso em termos de exploração corporativa. Recuso-me a falhar aqui, uma mudança de emprego ainda está em aberto. Com renovada determinação, reavalio a situação. Vamos analisar isso com calma. Não temos informações suficientes para realizar uma cirurgia. Golpear para decapitar o inimigo. Além disso, partir para o ataque sempre acarreta riscos. A névoa da guerra é densa e o perigo é real. Ao mesmo tempo, mesmo que nos concentremos exclusivamente no estabelecimento de fortificações defensivas, dificilmente alguém consideraria isso como uma forma eficaz de garantir a segurança da área. Estamos com falta de pessoal. Não temos tropas de sobra para um ataque, e uma defesa prolongada só desgastará as poucas forças que nos restam. Esta é uma situação preocupante. Embora nosso exército possa desfrutar de uma vantagem local temporária, concentrar forças aqui exerce uma pressão imensa sobre as outras frentes do Império. É apenas uma questão de tempo até que as divisões Panzer tenham que retornar ao leste. Aliás, há uma grande chance de que também sejamos enviados de volta para o leste, logo após esgotarmos o pouco que nos resta aqui em Uldoa. Não podemos nos dar ao luxo de sofrer nenhuma perda e não há perspectivas de reforços. Será que é possível garantir o capital em primeiro lugar? Meu cérebro está chegando ao limite. Por mais que eu tente entender essa situação desesperadora, nenhuma solução se apresenta. Garanta o capital. Garanta o capital. Garanta a segurança do... Essas palavras são uma fonte constante de preocupação enquanto continuo a refletir sobre elas. Deve haver alguma maneira de tornar essas ordens aparentemente impossíveis uma realidade. Tem que haver. Entre gemidos e grunhidos, permito que minha mente entretenha até mesmo os cenários mais fantásticos como forma de escapismo, antes que uma nova constatação me atinja. Ei, espere um segundo.
Há alguma razão para manter o controle da capital de forma irrefletida? Afinal, foi o general Zetor quem disse originalmente que não tinha intenção de ficar preso à capital. Repito minhas ordens em voz alta. Garantir a segurança da área ao redor da capital. É isso. Nada mais, nada menos. Aliás, as ordens mencionam especificamente a área ao redor da capital. Garantir a segurança dessa área, na prática, garantirá a segurança da própria capital, que seria a intenção usual por trás de ordens como essas. Mas não é exatamente assim que as ordens estão redigidas. Por outro lado, as ordens também poderiam ser interpretadas como ignorando a capital. Nossas ordens são para estabelecer uma base avançada e garantir a pacificação da área ao redor da capital. E, no entanto, não há nenhuma menção à proteção da própria capital. Talvez eu esteja interpretando demais. Se não fossem ordens do general Zetor, eu teria assegurado a própria capital sem hesitar, se ao menos as coisas fossem tão simples. O general Zetor não menciona a capital especificamente nessas ordens. Se a sua escolha de palavras for intencional, então ele não tem nenhuma intenção de se concentrar na capital. Talvez seja uma espécie de manobra ou artimanha para distrair os observadores internacionais. Qualquer um que veja o Império assegurar a área ao redor da capital e estabelecer posições defensivas presumirá que o exército imperial está adotando uma postura defensiva. Mas e se tudo isso for uma farsa? Então, nosso verdadeiro objetivo é outro. Espera aí, qual é o nosso verdadeiro objetivo, então? Tenho bastante confiança na minha capacidade de perceber as verdadeiras intenções do meu superior, dentro de certos limites. Sinceramente, não consigo imaginar o general Zetor pressionando o Império a ocupar toda a península de Uldoa. Então, o que ele está escondendo? Qual será o próximo passo dele? Acabei de perceber outro fato importante sobre essa operação. Ele já nos fez fazer algo parecido antes. Foi de volta à frente do Reno. Mais especificamente, teve a ver com a Operação Porta Giratória. Nunca me esquecerei de como fomos lançados em território inimigo para camuflar a retirada maciça do exército imperial. É quase inacreditável a semelhança. Isso significa que o general está planejando abandonar a capital de Uldoa? Apesar de eu mesmo ter proposto a ideia, parece-me ridícula. Acabamos de tomar a cidade. Normalmente, garantir a sua segurança é o próximo passo óbvio. Quando se trata da capital, a importância política é enorme. Deixando de lado a repentina emissão das ordens, garantir a segurança da área circundante normalmente implicaria garantir a segurança da própria capital. Isso deveria ser óbvio. Será que o Império algum dia abandonaria voluntariamente um ponto tão estratégico? Estou tendo muita dificuldade em assimilar essa ideia. Se fosse qualquer outra pessoa dando essas ordens, minha unidade já estaria se preparando para garantir a capital, apesar de ser praticamente impossível. Portanto, é lógico que o resto do mundo chegue à mesma conclusão. O exército imperial está reforçando suas defesas em Uldoa. O que isso significaria para a guerra? Um sorriso surge no meu rosto ao me lembrar de algo. Isto é exatamente igual ao que acontecia na frente do Reno. Agora é fácil recuar, não é? O general está ocultando suas intenções, uma reorganização estratégica das frentes de guerra. Mas precisaremos ganhar tempo, por alguns dias. Aquele tempo no Reno também foi exaustivo. Recosto-me na cadeira com um suspiro e deixo meu corpo relaxar enquanto encaro o teto da tenda sem expressão. Ainda não entendo o propósito de ocupar a capital por alguns dias, para depois recuar logo em seguida. É algo político? Ou há algum objetivo militar? De qualquer forma, tenho certeza de que tudo se resume a como o resto do mundo interpretará o que fizermos aqui. Talvez seja um apelo à força do Império, como se dissesse que ainda somos poderosos o suficiente para capturar a capital. Se for esse o caso, então a resposta é simples. É importante agir de forma que seja fácil para os outros entenderem. Temos que demonstrar nossa intenção de defender a capital e sermos o mais descarados possível. Seja o que for que façamos, precisa ser explícito e enérgico o suficiente para não haver margem para interpretações equivocadas. É tudo uma farsa, uma atuação. Mas o espetáculo precisa ser bombástico. O mundo precisa ouvir o clamor da batalha e as explosões estrondosas. Isso define o que temos que fazer. A questão é, como? É preciso haver uma enorme comoção. Em vez de uma simples comoção, precisamos chocar e impressionar. Precisamos semear o caos. Nossa tarefa é fabricar uma crise. Idealmente, sem gastar muito dos nossos recursos já escassos. Em outras palavras, isto é uma jogada de marketing. O Império precisa gravar sua imagem pública aterradora na mente do público. Isso significa que o poder da mídia de massa será essencial. É evidente que veículos com alcance e influência globais são preferenciais. Nossas maiores esperanças estão depositadas em nossos hóspedes do Novo Mundo. Se o objetivo principal desta operação é inflamar a mídia dos Estados Unidos, então as tropas americanas deveriam ser o alvo principal. Só tem um problema. Duvido que meu Camp Group seja suficiente para assustá-los e fazê-los se comportar. O que fazer? Encho mais um copo de água da jarra e respiro fundo. A bebida gelada ajuda a refrescar meu cérebro superaquecido, mas infelizmente não me inspira uma nova ideia brilhante. De onde posso pegar unidades emprestadas? No mínimo, gostaria de conseguir mais apoio de fogo, a menos que haja soldados sobrando por aí. Teremos que recorrer a recursos que não temos. Gostaria de poder consultar o Coronel Lergen ou o General Zetor sobre isso, balanço a cabeça negativamente. Não temos reservas para acionar, mesmo que quiséssemos, e o do 103º estar sobrecarregado é algo corriqueiro. Mas então me ocorre uma coisa. Precisamos de poder de fogo, né? Em vez de pedir emprestado, poderíamos simplesmente comprar. Aquisições. Deveríamos usar o equipamento capturado? Não é isso. Já sei. É isso. Bato palmas. Estamos sem poder de fogo.
Se você não tem algo, basta pedir emprestado. E não precisa ser necessariamente emprestado dos nossos amigos. Como pude esquecer que sempre posso pedir aos nossos inimigos? Eles sempre têm o que precisamos. No livre mercado, a confiança é a moeda corrente. Mas na guerra, a violência é o principal meio de troca. E o Império oferece algumas das melhores formas de violência que existem. Quando se trata de capturar armas, estamos pau a pau com os federais. Que solução simples que eu consegui esquecer. Tudo o que precisamos fazer é capturar uma bateria de artilharia dos Estados Unidos e, em seguida, usar os canhões, pagos com o dinheiro dos seus impostos, para reduzir as forças Estados Unidos e udoanas a pedacinhos. Nem sequer é preciso derrotar os inimigos. Ora, as trincheiras podem ficar inacabadas. Tudo o que precisam fazer é hostilizar o inimigo com as próprias armas dele. Se for apenas uma base, devemos conseguir. Quanto aos nossos artilheiros, podemos pedir aos magos que os transportem de helicóptero até o acampamento ou que o capitão Arrens os leve de carro. Embora transportar todo o equipamento da unidade de artilharia seja um desafio, os próprios soldados não representam um grande fardo. Os magos também podem carregar projéteis extras e ajudar a defender a nova posição. Precisamos mostrar aos Estados Unidos e a Uldoa como é ter sua própria artilharia usada contra vocês. Idealmente, transmitiríamos isso para o mundo inteiro através da mídia. À medida que o plano começa a tomar forma, examino um mapa para acertar os detalhes. Não demora muito para que minha ajudante reapareça depois de terminar sua conversa com uma antiga colega de classe, o que é perfeito, pois eu estava justamente pensando em como o estímulo poderia me ajudar. Há momentos em que uma boa xícara de café pode proporcionar grande inspiração. Quando termino minha bebida, os traços gerais do plano já estão definidos. Nosso alvo deve ser uma bateria de artilharia de tamanho moderado. Honestamente, não importa muito qual, mas passe tempo suficiente no posto de comando e os candidatos ideais se revelarão. Isso parece promissor. Assim que encontro um bom lugar, a voz do meu subordinado chama minha atenção. Captamos um novo lote de sinais de mana. Uma companhia de magos. O Tenente Grant retornou. O Tenente Cerebriacol estava de guarda enquanto eu trabalhava no meu plano. Parece que meu subordinado retornou durante minha intensa sessão de brainstorming. Que timing perfeito. Vocês vão usá-los na operação que estão planejando? Desculpe, mas eles devem estar esgotados. Minha ajudante está preocupada com seus camaradas. Mesmo assim, não tenho outra escolha senão usá-los sem piedade. É lamentável pedir que voltem imediatamente ao trabalho, mas preciso de pessoas. Conforme a necessidade exigir, eles desempenharão um papel nesta operação. Não podemos dispensar ninguém. Precisamos usar tudo o que temos. Não posso me dar ao luxo de deixar toda a minha equipe de magos experientes de fora desta vez. Tomar decisões difíceis como está é responsabilidade de um superior. Dito isso, não posso deixar de me solidarizar com Grants, pois também estou à mercê de um superior irracional. No entanto, é meu dever, como um bom gestor, informar Grants sobre a situação aos poucos. Isso é fundamental para evitar o desgaste dos meus subordinados mais importantes. Como superior benevolente que sou, digo à minha ajudante quais ordens ela deve transmitir. Vamos garantir que eles descansem o máximo possível. Ração extra também. E não se esqueçam de dar ao Tenente Grants algo que seja fácil de digerir. Por que é que? Afinal, ele estava com o General Zetor. Eu também passei muito tempo acompanhando o general, então tenho uma ideia das dificuldades que o pobre homem enfrentava. Então existem coisas que estressam até você, coronel? O que quer dizer com isso, Tenente Cerebriacol? Cruzo os braços e a questiono mais a fundo. Se há algo que deseja comunicar, gostaria que pudesse escrever e apresentar formalmente. Não, eu não quis dizer nada com isso. Lanço um olhar fulminante para a tenente e ela imediatamente corrige a postura. Vixa realmente ficou durona ultimamente. Um leve sorriso surge em meu rosto, e eu apenas dou de ombros. Todo superior precisa prestar atenção ao estômago de seus subordinados. Vou garantir que ele coma algo de fácil digestão. Já que você está nisso, se não houver nenhuma notícia urgente, certifique-se de que Grant saiba que não precisa vir ao posto de comando. Ele pode dar o seu apresente-se a quem estiver de serviço e dispense as formalidades. Certifique-se de que ele e seus soldados comam e descansem um pouco. Entendido, diz a Tenente Cerebriacol, fazendo uma saudação militar antes de se virar para sair da sala. Ao sair, acrescenta uma ordem mais rigorosa. Tenente, mais uma coisa. Certifique-se de cuidar da papelada do Grants. Você quer que eu faça isso? Com um aceno de cabeça digo, isso mesmo. É pela observação desnecessária que você fez. Parece-me que você tem energia mais do que suficiente para realizar o trabalho. Eu? Não me diga que você abandonaria um camarada em necessidade? Eu farei o meu melhor. Ótimo, digo, acenando com a cabeça. Assim que o Tenente Cerebriacol sai da sala, retorno à tarefa em questão, descobrir o que precisa ser feito. Derrotar o inimigo é muito mais fácil dizer do que fazer. Tânia recebeu liberdade para agir de forma independente, mas essa liberdade sempre vem acompanhada de grandes expectativas. Especificamente, o General Zetor exige quase o limite do que é humanamente possível. Infelizmente, meus subordinados foram profundamente influenciados por essa experiência e não possuem o conhecimento necessário para lidar com a situação. Participo da operação e também a supervisiono, e acumular ambas as funções traz uma recompensa insignificante, apenas reforçando o meu desejo de mudar de emprego. Dito isso, não vou deixar essa oportunidade de turbinar meu currículo passar. Assim, coloquei em prática meu modesto plano, que decidi chamar em segredo de Operação Assédio. De pé diante dos oficiais reunidos do Grupo de Combate Salamandra, fui direto ao ponto e os informei sobre seu próximo objetivo. O que vocês acham de uma boa caminhada, camaradas? Este é o convite deles para um passeio agradável. Os policiais imediatamente entendem o que isso significa e dão uma risadinha. Nada com que se preocupar. O plano é simples.
Iremos para o nosso acampamento, acenderemos uma bela fogueira aqui, cozinharemos um pouco de carne ali, espalharemos carne sangrenta por todo lado e depois ajudaremos vamos nos virar com os enlatados que encontrarmos. Já temos tudo o que precisamos no acampamento, então vai ser ótimo. A metáfora do acampamento parece transmitir a ideia sem problemas. O Major Vaz até entra na brincadeira, mencionando que espera que haja cerveja. Isso deve ser uma tarefa fácil. O Camp Group Salamander, capaz de enfrentar uma divisão inteira de igual para igual, atingirá uma única posição de artilharia com todo o seu poder de fogo, e já localizarmos a base por meio de reconhecimento aéreo. Eu lidero o ataque. O batalhão mágico aéreo localiza a base e lança um ataque total. Obviamente existem linhas defensivas ao redor da base-alvo, mas estas são relativamente fáceis de sobrevoar e ignorar. A do 103ª Divisão Aerotransportada, aproveitando-se do fato de ser essencialmente infantaria com capacidade de voar, rapidamente cercou a base. Evidentemente, os artilheiros americanos não esperavam ser alvo de um ataque direto, pois a resistência foi esporádica na melhor das hipóteses. Suprimam o inimigo. Mantenham-nos de cabeça baixa. Quando os magos usaram suas espadas e pistolas mágicas para eliminar o punhado de bravos defensores inimigos, nossos próprios artilheiros já estavam sendo transportados por via aérea através das linhas inimigas. Os membros da unidade de artilharia acham desconcertante serem carregados por magos, então é compreensível que fiquem apreensivos a princípio, mas não demora muito para que eles assumam o controle da bateria de artilharia unificada que foi desocupada. A posição abandonada está um tanto desorganizada quando eles chegam, mas pilhas de projéteis de artilharia estão ali, prontas para serem recolhidas. Eu sorrio enquanto pergunto: o que você acha, Capitão Maybeth? Veja todas essas peças de artilharia. Ainda não tivemos a oportunidade de calibrá-los? Não espero grande precisão. Ora, se você acertar um tiro certeiro a cada 100, ficarei mais do que satisfeito. Afinal, essas munições são de graça. Todo mundo gosta de coisas de graça. Esse pensamento arranca uma risada. Nossos contribuintes certamente não se importarão com alguns tiros errados. Embora isso possa ser verdade, uma posição de artilharia imóvel é um alvo muito atraente. É verdade. Se o Capitão Ains não conseguir romper as defesas inimigas, então a retirada será necessária. É evidente que isso se tornaria incrivelmente perigoso. O Capitão Ains e a maior parte do Camp Group estão atualmente envolvidos em intensos combates enquanto se aproximam desta posição de artilharia. Dito isso, tem um plano B caso ele não consiga chegar até nós. Se for preciso, você pode ir a pé até o ponto de extração, certo? Isso está escrito no manual da infantaria. Podemos agir como infantaria se precisarmos, coronel. Eu aceno firmemente com a cabeça para o capitão. Ótimo. Então vamos começar. Atire em tudo que estiver ao seu alcance. Sem restrições? Não precisa ser mesquinho, capitão. Afinal, estamos atirando com o dinheiro de outra pessoa. Um grande sorriso se abre no meu rosto, e parece que os artilheiros estão igualmente felizes, já que normalmente precisam ser muito cuidadosos com quando e onde usam sua preciosa munição. Com uma saudação impecável e um largo sorriso, o Capitão Maybert e suas equipes de artilharia entram em ação. O processo começa com a verificação de armadilhas. Assim que o caminho está livre, eles disparam alguns tiros de teste. É claro que eles têm os magos veteranos do 203º Batalhão de Magos Aéreos atuando como observadores. Mais especificamente, o Tenente Grants e sua companhia. Eles trabalham devagar, disparando um tiro de cada vez. Isso serve para aprender as peculiaridades dos canhões. Eles atiram, ajustam a mira e atiram mais uma vez. Após uma breve série de explosões isoladas, ouve-se o rugido cadenciado de disparos repetitivos. É um bom ritmo. Tiros em sequência culminam num bombardeio contínuo de artilharia pesada. Esse é o som de um país saudável em guerra. Cada explosão estrondosa representa mais dinheiro dos impostos dos Estados Unidos sendo desperdiçado. É bom lutar numa guerra às custas de outros, pelo menos uma vez. Assim que começo a apreciar a agradável sinfonia de tiros de canhão, que veio de graça, os gritos do Tenente Grants chegam aos meus ouvidos. Magos inimigos avistados. Numerosos sinais de mana aparecem à distância, mas trata-se, no máximo, de um batalhão. Eles têm a mesma força que nós, não há com que se preocupar. São os magos inimigos que conseguem reagir mais rapidamente a um desenvolvimento inesperado. A falta de familiaridade com qualquer um dos sinais apresentados sugere que ainda são inexperientes. Há uma boa chance de que também lhes falte o treinamento adequado. Não sei dizer se são soldados americanos ou ildoanos, mas serão uma boa presa. Lambo os lábios ao pensar no estrago emocional que esse encontro causará. Não só a base deles foi roubada, como os magos que enviaram estão prestes a ser massacrados. Como agente de relações públicas do Império, Tânia definitivamente deveria dar um jeito nesses caras. Vamos dar-lhes uma leve chamuscada. Agora que receberam suas ordens, os magos decolam todos ao mesmo tempo. Ao se posicionarem nos céus, a visão dos magos inimigos se aproximando é uma enorme decepção. Bem, isso é decepcionante. Meus ombros caem enquanto continuo dizendo, eles certamente estão motivados, mas é evidente que são todos iniciantes. O Major Vaz concorda com a avaliação com uma voz perplexa. A formação deles está cheia de buracos. Dá para perceber só de olhar que não há nada a temer. Os soldados americanos com quem lutamos antes estavam em muito melhor forma. Não subestime o inimigo, Major. Lembre-se de que sempre existe a possibilidade de eles estarem se passando por novatos. Com todo respeito, coronel, acho que seria um problema maior para nós sermos excessivamente cautelosos com isso. Sinceramente, ele provavelmente tem razão. Não há necessidade de ser excessivamente cauteloso sem motivo. Ainda assim, vale a pena ficar atento ao potencial deles.
Embora os soldados ildoanos e americanos ainda possam ser novatos em termos de combate, o tempo, a experiência e o treinamento logo mudarão isso. Por enquanto, podemos agradecer a Deus por ainda lhes faltarem essas 3 coisas. Dito isso, o Major Weiss começa a liderar sua companhia de magos para o combate. Como sempre, as naves Shep 97 de núcleo duplo nos oferecem magos imperiais. Manobrabilidade e defesa de um tanque. Mesmo a barreira protetora da distância é rapidamente superada quando nos movemos em alta velocidade. Não pretendo ficar de braços cruzados assistindo enquanto minhas tropas fazem todo o trabalho. Uma fórmula ótica deve fornecer algum fogo de cobertura. Na esperança de suprimir o inimigo, disparo alguns tiros. Impedir 1 ou 2 magos já teria sido mais do que suficiente, mas meu fogo de supressão teve um efeito muito maior do que eu esperava. Alguns deles caem do céu. Agora sabemos com certeza que são um bando de pintinhos. A companhia do Major Weiss é mais do que suficiente para lidar com eles. Observo tudo isso com um sorriso no rosto, até que um comentário desagradável chega aos meus ouvidos. É tudo graças à proteção de Deus. Podemos derrubar esses magos do céu, coronel. Já que ele está fazendo um trabalho magnífico derrotando o inimigo, o Major Weiss tem a liberdade de pensar o que quiser, e uma parte de mim quer respeitar isso. A outra parte de mim preza a separação entre igreja e Estado. Deus, ele diz, bah, você está enganado quanto a isso, Major Weiss. Ou temos o diabo do nosso lado, ou nossos inimigos deveriam amaldiçoar o Deus que os abandonou. Não precisa procurar mais longe do que o ser X. Se realmente existe um ser divino assim, por que um mundo tão miserável precisa existir? Para uma criatura racional como eu, o estado atual deste mundo não passa de uma fonte de sofrimento. Lute como se você fosse o Deus deste mundo. Farei o meu melhor, coronel. Bom, por algum motivo estou começando a sentir um pouco de pena dos magos inimigos. Não há necessidade de erradicá-los todos. Se houver uma maneira de acabar com isso sem derramamento de sangue desnecessário, essa deve ser a melhor opção. Tenente Cerebriacol, vem aqui um instante. Ah, o que foi? Envie uma mensagem recomendando a rendição deles. Você deve fazer parecer que está falando como um contratado civil vindo da retaguarda. Se necessário, você pode fingir ser um datilógrafo comum que por acaso fala a língua da Commonwealth. Um olhar de cumplicidade surge no rosto do Tenente Cerebriacol enquanto eu dito o anúncio mais convincente que consigo elaborar. Esta mensagem para o comandante dos Estados Unidos vem de um subordinado direto do Coronel Lergen do Estado-Maior Imperial. O vencedor desta batalha já foi determinado. É por cavalheirismo que lhe pedimos que considere uma rendição rápida e evite desperdiçar mais vidas jovens. Vou enviar isso imediatamente. A resposta que recebemos é bem. Do comandante americano para o comandante imperial, como merda e morram. Repito, como merda e morram. Câmbio. Bem, aí está. Nossa ligação parece ter tido pouco efeito além de elevar o moral deles. Eles ainda têm alguma garra. Caramba, eles são surpreendentemente resistentes. O inimigo sobreviveu ao contato inicial e continua resistindo. Rapidamente avalio a situação dos nossos oponentes. Apesar do duro golpe que infligimos, está a pior reação possível. Eu esperava que já estivessem em debandada, mas estão longe de serem derrotados. Se conseguem responder com tanta tenacidade, então a unidade deles ainda deve estar em boas condições. Soldados que ainda têm um comandante competente são muito mais resilientes. A marca de um verdadeiro comandante é a capacidade de incutir o desejo de lutar em seus subordinados. Ora. Parece que eles têm um líder talentoso. Convencê-los a se render não é mais uma opção. Já maximizamos os ganhos desta pequena incursão. Vamos fazer o possível para que os magos inimigos hesitem um pouco mais em nos desafiar na próxima vez. Este pequeno confronto foi ferozmente travado. Tecnicamente falando, não passa de uma missão de reconhecimento em força. Uma missão em que o Cup Group de Tânia por acaso conquista uma posição de artilharia inimiga. Enfrenta alguns magos inimigos e saqueia tudo o que consegue antes de retornar triunfante à base. No contexto geral, é provável que esse incidente isolado não tenha um impacto enorme no resultado da guerra. Trata-se mais de um ato de assédio do que qualquer outra coisa, utilizando as próprias munições do inimigo contra ele. No entanto, se há algo de bom que se ganha com essa pequena confusão, é tempo, algo de que o Império e o Estado-Maior do Exército Imperial precisam desesperadamente. Então, quando a pequena excursão termina e finalmente estamos voltando para a base, me pego gemendo internamente. Hoje foi um sucesso, mas por pouco. Essa caminhada na corda bamba terá que chegar ao fim mais cedo ou mais tarde. Se eu pudesse escolher, mudaria a forma como fazemos as coisas. Mas o Império está atualmente vivendo com o mínimo necessário e exige constantemente que eu faça a mesma coisa repetidamente. É tudo tão previsível. Foi então que chegou um telegrama para a Tenente-Coronel Tânia von de Gurechaff. Novas ordens para se preparar para o retorno à frente oriental. Tremo ao menor pensamento que me ocorre. Quanto tempo mais terei que aguentar isso? Imagem. 13 de dezembro de 1927, ano unificado, sede da Aliança, área da comunidade. Quando o coronel Drake finalmente compreendeu as ordens, mergulhou num turbilhão de desespero. Por que isso teve que acontecer? Ele olhou para o céu azul e límpido. Era tão vasto e aberto que parecia que ele poderia cair dentro dele. Por um segundo, Drake pensou que se estendesse a mão, conseguiria tocá-lo. O belo tempo quase o fez esquecer da guerra. Agora entendo por que existem tantas pinturas do céu de Uldoa. Drake murmurou isso para si mesmo enquanto contemplava a deslumbrante extensão à sua frente. Se não fosse pelo peso em seus ombros, a paisagem o teria comovido profundamente. Infelizmente, a mente de Drake estava em outro lugar. Por que somos as forças primárias?
Como um cavalheiro, ele não deveria estar resmungando assim. Drake sabia perfeitamente disso. Ele não precisava que ninguém lhe dissesse como um comandante deveria se comportar. Ele deveria agir. Mas recorrer a essas queixas menores era a única maneira de sufocar sua raiva crescente. Como sempre, as coisas aconteceram de repente. Tudo começou com a redistribuição para Yudoa. Drake teve dificuldade em aceitar as ordens. Ele sabia que ser transferido para Yudoa significava que provavelmente estaria nas partes mais difíceis e perigosas da frente de batalha. Ao mesmo tempo, uma parte dele reconhecia que sua unidade não passava de munição para propaganda. De certa forma, o envio da unidade multinacional de voluntários para Yudoa fazia todo sentido. O único problema era se eles conseguiriam trazer seus amigos da Federação. Embora o chefe de Drake tivesse prometido que tudo seria resolvido, ele não ia acreditar na palavra dele. Esperava ser barrado a cada passo do caminho. Claro, acabou que ele não precisava se preocupar. Evidentemente, um certificado do Comissariado para Assuntos Internos era suficiente para fazer milagres acontecerem na Federação. Tudo correu da melhor forma possível e assim, os voluntários multinacionais se viram em Yudoa. A pessoa encarregada de acomodá-los pareceu compreender as dificuldades pelas quais Drake havia passado e providenciou rapidamente acomodações para o grupo. Ele ficou agradavelmente surpreso com o bom tratamento. Cada soldado tinha até seu próprio quarto. Quanto à comida, os Estados Unidos forneciam aos magos todas as refeições hipercalóricas que pudessem desejar. Não que fossem maltratados na Federação, mas certamente foi uma grata surpresa receber toda essa consideração, visto que os Estados Unidos haviam acabado de entrar na guerra. Infelizmente, esse ótimo tratamento contribuiria para que o tenente-coronel Drake interpretasse erroneamente a situação da guerra em Yudoa. Quando o diplomata da Commonwealth veio vê-lo, Drake ficou genuinamente impressionado com a facilidade com que tudo havia transcorrido até então. Em retrospectiva, isso foi descuido da parte de Drake, e ele só perceberia seu erro ao ver a expressão no rosto do diplomata enquanto este caminhava de um lado para o outro na sala para a qual fora chamado. Drake endireitou sua postura, que já estava alerta, antes de falar. Posso fazer uma pergunta? Vá em frente, coronel. Obrigado, embaixador. Estou curioso para saber por que estou recebendo um briefing de um embaixador. O embaixador respondeu à pergunta de Drake de maneira calma. Ótima pergunta. É para garantir que não haja espaço para interpretações errôneas em relação à sua importantíssima missão. De acordo com minhas ordens, a Unidade Multinacional de Voluntários tem a missão de apoiar os magos yudoanos dos Estados Unidos. Assim, fique à vontade para esquecer esses pedidos. O embaixador respondeu à pergunta de Drake com um sorriso gentil e um tom afável. A situação mudou um pouco. Sua posição dentro da Unidade Multinacional de Voluntários também mudou. Entendo. É por motivos políticos? Drake observou o embaixador assentir com uma careta. Ah, mais política. Então, por que fomos chamados aqui? Embora seu comando seja conhecido como a Unidade Multinacional de Voluntários, tecnicamente faz parte das Forças Armadas da Commonwealth. Gostaríamos que vocês operassem de forma independente enquanto estiverem em Yudoa. Entendo. Drake engoliu em seco. E você teria a gentileza de me dizer por quê? Drake olhou atentamente para o embaixador, mas respondeu prontamente, como se a resposta não fosse algo que ele tivesse tido a intenção de esconder. É para preservar a opinião pública nos Estados Unidos. E o que isso significa exatamente? Temos que estar atentos ao sentimento anticomunista deles. Fotos de soldados americanos lutando bravamente ao lado de comunistas seriam problemáticas, então gostaríamos que as tropas da Federação apoiassem as forças de Yudoa. Entendido. De alguma forma, isso parece um pouco irracional. Você tem razão. É uma grande bobagem, sinceramente. O embaixador mudou de tom com naturalidade para deixar claro a Drake que a decisão já havia sido tomada e que isso era inevitável. Mesmo assim, devemos ter cautela com qualquer coisa que possa gerar teorias da conspiração na mente do público. Teorias da conspiração? Não sei o que você espera de nós. A guerra é um terreno fértil para todo tipo de boato. Sei que essas coisas só podem ser evitadas até certo ponto, mas os superiores estão cautelosos, mesmo assim. Tenho certeza de que eles ficarão de olho na opinião pública e as coisas acabarão se acalmando. O embaixador soltou um longo suspiro antes de lamentar a situação. Senhor Drake, tenho certeza de que o senhor tem uma ideia do que estou falando. Há momentos em que a necessidade une as pessoas e momentos em que as separa. Será que estamos apenas fingindo ser amigos enquanto travamos uma guerra? Também argumentei com os superiores que tudo isso é inútil. Vai levar um pouco mais de tempo até que os senhores em casa e nas colônias se convençam da ideia. Mas ei, o mundo é um lugar cruel. Eles vão perceber isso sozinhos em breve. Drake percebeu que o embaixador estava tentando tranquilizá-lo. Ele suspirou por dentro. Para Drake, estava claro que o embaixador estava tentando adiar o problema com mais uma promessa vazia. Era sempre assim com essas pessoas, promessas vazias. Optavam pela procrastinação a cada oportunidade. A ideia de que o tempo resolveria tudo era praticamente o mesmo que nunca lidar com o problema. Era por isso que a Commonwealth estava envolvida com a Unidade Multinacional de Voluntários. A política exigia que o país se aliasse ao comunismo no leste. A política também trouxe a Unidade Multinacional para Yudoa, e a política os manteria segregados de seus aliados. Então, embaixador, há algo que eu deva ter em mente sobre a situação política? Guerras não podiam ser travadas apenas com palavras bonitas. Drake já estava acostumado com isso e estava pronto para aceitar mais uma ou duas tarefas precárias. Ele olhou fixamente para o embaixador, que respondeu com uma risada suave.
Tente relaxar. Eu não mordo. Ele ofereceu uma cadeira a Drake como se ele tivesse escolha. Assim que o tenente-coronel se sentou, as palavras que o embaixador lhe dirigiu abalaram seu mundo. Vamos começar com boas notícias. Preciso parabenizá-lo. Parece que o Natal chegou mais cedo para você, Coronel Drake. Embaixador, continuo sendo um tenente-coronel dos magos da Marinha de Sua Majestade. Poupe-me da modéstia. Você foi promovido. Drake engoliu em seco e controlou os nervos antes de perguntar. Posso perguntar por quê? Para começar, não é o ideal que o soldado de mais alta patente na unidade voluntária multinacional seja um soldado da Federação. Precisamos manter um equilíbrio cuidadoso, e é por isso que você agora é oficialmente um coronel. Drake sentiu o cinismo que existia dentro dele ficar inquieto com o comentário. Estou sendo promovido por causa do equilíbrio? No fim das contas, tudo sempre se resumia à política. Então isso é uma promoção política. Não é algo para se comemorar. Me faz sentir um idiota por levar essa maldita guerra tão a sério. Seus elogios são tão importantes quanto as preocupações com o equilíbrio. Se ao menos fosse só isso que importasse. É apenas a forma como as pessoas em casa encaram a questão. Enviar um tenente-coronel para ficar ao lado de um coronel nos coloca em desvantagem, não é? Política. Política suja e podre. Mesmo assim, Drake sabia muito bem que era assim que o mundo funcionava. Não consigo deixar de me sentir insatisfeito com a promoção. Vamos lá, isso é bom. Vamos falar de algo menos sério por um momento. Drake teve dificuldade em ver a promoção de forma positiva, mas a expressão do embaixador sugeria que ele estava sendo sincero. Menos sério, você diz. Deixe-me adivinhar. Mais político? E, portanto, problemático por natureza, presumo? Exatamente. Lamento ter que incomodá-lo ainda mais. Imagino que seja sobre a tarefa da minha unidade, certo? Você é bastante perspicaz. Seja lá o que fosse, exigia que Drake fosse um coronel como o Coronel Mikkel. Provavelmente mais uma das típicas disputas mesquinhas entre nações. No fim das contas, obrigou os soldados da Federação e da comunidade a lutarem separadamente. Drake imaginou que essa seria uma missão árdua. Para piorar a situação, o exército de Uldoa estava perdendo a guerra por uma grande margem. Em seu país de origem, todos sempre se concentravam nas coisas mais insignificantes. Drake tinha uma ideia do que eles estavam pensando, que não pegaria bem para a Federação chegar de repente e salvar o dia. Embora seja em grande parte uma formalidade, você recebeu uma gama maior de poderes discricionários. Sua unidade poderá agir de forma independente. A qual unidade seremos subordinados? Operaremos separadamente do quartel-general conjunto dos magos? O embaixador parou um instante para pensar antes de responder à pergunta confusa de Drake. Tecnicamente falando, é um pouco diferente. De que maneira? Sua missão em Uldoa não será sob o comando da unidade conjunta de magos, como havíamos informado inicialmente. A confusão de Drake aumentou ainda mais com a resposta inesperada. Ele tinha a impressão de que todos os magos lutavam sob um único comando em Uldoa, mas, evidentemente, esse não era mais o caso. Eles reorganizaram a sede, apenas formalmente. As forças da Commonwealth e da Federação serão somadas para formar uma grande aliança. O quartel-general que supervisionará as operações será chamado de Comando Conjunto Aliado de Magos. Entendo, pensou Drake, começando a compreender a situação. O impacto da derrota foi muito maior do que ele jamais imaginara, considerando que a presença de tropas terrestres da Commonwealth e da Federação era, na melhor das hipóteses, nominal. Quase toda a infantaria presente era fornecida pelos Estados Unificados e por Uldoa, deixando o nome de lado o Comando Mago Conjunto Aliado, composto por 4 potências diferentes. Reduziu significativamente o papel de Uldoa na definição da política de guerra. Uldoa estava praticamente renunciando à sua soberania. O Império devia estar levando-os ao limite para que isso sequer fosse cogitado. As implicações eram claras para Drake. Essa guerra devia ter imposto uma pressão imensa sobre Uldoa para que concordassem com esse tipo de concessão, apesar de seu forte senso de orgulho. A guerra deve estar causando um grande desgaste em Uldoa. Eu sabia que as coisas estavam ficando tensas por aqui, mas só agora me dei conta de quão tensas elas estão. Fico feliz em saber que você está disposto a aceitar o desafio. Drake acenou vagamente com a cabeça em resposta. Só de ouvir isso já me dá arrepios. Que tipo de tarefas impossíveis me aguardam? Espero apenas conseguir me dar bem com meu superior. Não precisa se preocupar com isso. Agora você é seu próprio chefe. Mais uma vez, parabéns. É uma grande honra. Desculpe, o quê? Faz parte da sua mudança de pessoal. Sua nova nomeação é um comando independente à frente do primeiro grupo de combate do Comando de Magos Aliados. Dê o seu melhor, Comandante Supremo. Um título pomposo acompanhando uma organização com um nome igualmente pomposo, tudo indicava mais uma burocracia sem sentido. Mas o que ele queria dizer com comando independente? O comando aliado dos magos provavelmente não passava de uma fachada. Embora Drake soubesse que às vezes valia a pena criar algo apenas de nome para dar início ao projeto, ele logo percebeu que a organização tinha pouca substância. Ele não conseguiu se conter diante do embaixador. É uma grande honra, mas eu comando apenas um batalhão. Mesmo que eu tenha autoridade para operar de forma independente, não seremos capazes de executar nenhuma operação significativa, dada a nossa dimensão. De alguma forma, essa mudança me parece que só vai aumentar a burocracia. Espere aí. Se você trabalhar em conjunto com o exército da Federação, isso não deveria aumentar seu número? Deveria ser politicamente aceitável, contanto que você solicite a ajuda deles e os mantenha sob seu comando. O embaixador acabará de dizer a Drake momentos antes que ele precisava manter suas forças separadas dos comunistas, para depois mudar de ideia e pedir que trabalhassem juntos quando lhes fosse conveniente. Drake sabia que a diplomacia envolvia várias expressões e formalidades, então deu uma risada amarga e refez os cálculos mentalmente mais uma vez. No entanto, havia um limite para o que podia ser feito.
teríamos, no máximo, 2 batalhões. Mas, considerando nossas perdas, eles não estariam com força total. As tropas da Federação estavam exaustas devido aos intensos combates no leste. Para piorar a situação, a maioria dos soldados que possuíam era composta por recrutas inexperientes. Havia, no máximo, 60 magos que podiam ser convocados para o combate. Bem, isso não serve. Os rapazes lá em casa fizeram seus cálculos com base no fato de a unidade multinacional de voluntários ter a força de combate equivalente a 2 regimentos. Drake não podia acreditar no que ouvia. Não conseguiríamos fazer isso nem se cada um de nós fizesse o trabalho de 3 soldados. Que piada! É como contar com a vitória antes da hora. Ora, eles já estão comendo os ovos. Por mais que o Doa estivesse enfraquecida, eles não conseguiam preencher a lacuna com os soldados que não tinham. Os soldados não são simplesmente números em uma página. A capacidade de combate é medida pela coordenação e integridade de uma unidade. Tentar calcular isso a partir de dados de algum relatório foi algo sobre o qual Drake teve que comentar. Unidades eficazes em combate não nascem em árvores, sabe? Precisamos de gente, coronel. O senhor entende, não é? Se combinarmos as tropas da Federação e da Commonwealth e adicionarmos alguma ajuda externa, o melhor que conseguiríamos seria um único regimento enfraquecido. Esse é o limite absoluto do que é remotamente possível. Drake compartilhou sua perspectiva honesta com base no que sabia sobre as forças multinacionais. Sua intenção era ser sincero, mas seus números simplesmente não satisfizeram o embaixador. Entendo. Bom, isso não vai funcionar de jeito nenhum. O homem soltou um longo suspiro e olhou para o teto com evidente desagrado. Drake podia imaginar o que aquela reação significava. A Commonwealth sentia a necessidade de manter a fachada de grande potência, assim como o Doa e os Estados Unificados. No entanto, eles enviaram apenas um regimento para apoiar o esforço de guerra. Drake conseguia imaginar como isso rapidamente se tornou uma questão de orgulho. Por mais insignificante que parecesse salvar as aparências em tempos de guerra, seu país se esforça ao máximo para manter sua posição internacional. Não suportaria ficar para trás em relação a outros países. Se esse era o problema, Drake tinha um plano. Não precisa se preocupar muito com isso, embaixador. Embora sejamos apenas um batalhão, podemos apoiar nossos aliados de forma significativa. Certamente não seremos um empecilho para o comando mago aliado de forma alguma. Peço desculpas, coronel, mas parece haver um pequeno mal-entendido aqui. Sua função não é dar apoio às forças principais. Então, qual é a nossa missão? Você realmente quer que realizemos ataques de forma independente? Isso não me parece uma maneira eficiente de dividir o comando, percebendo que cada nação soberana operava sob suas próprias regras. O coronel Drake acabou oferecendo algo entre um conselho e uma advertência. Dividir as forças de cada nação simplesmente não é uma boa ideia. Corremos muito risco se não as comandarmos sob um único comando unificado. Não seremos capazes de enfrentar o império dividido dessa forma? O embaixador levantou a mão, interrompendo Drake. Você entendeu tudo errado, coronel. O que você quer dizer? Você tem razão quando diz que não podemos nos dar ao luxo de desmantelar nossas forças. Isso porque agora você é o comandante das forças principais, coronel. Acho que não estou entendendo. Eu comando apenas um batalhão. Isso não é suficiente, a menos que a Commonwealth esteja planejando me enviar reforços. Quando Drake respondeu com visível confusão, o embaixador apenas lhe ofereceu um sorriso solitário. Não. O que estou dizendo é que você tem tudo e está no comando, coronel. Isso só pode ser uma piada. Nós nem temos policiais suficientes. Como é que a Commonwealth, com o pouco que estamos disponibilizando, é encarregada de comandar a principal? Receio que seja verdade, coronel. Sim, há alguns dias, suas forças não seriam consideradas uma parte significativa de nossa força aqui. Mas isso mudou. Então nós somos as principais forças. Um alarme soou na mente de Drake. Então, um arrepio percorreu sua espinha, o mesmo arrepio que sentiu quando ficou cara a cara com o diabo do Reno. Algo terrível estava prestes a acontecer. Os magos ildoanos e americanos não existem mais. A princípio, aquilo soou como algo que ele acabará de ouvir, mas então o coronel Drake começou a analisar a frase por completo, palavra por palavra. Não há mais nada? Não foram reorganizados? O embaixador mencionou que a reorganização era apenas uma formalidade. Espere. Então os magos daqui não foram reorganizados nas forças do Comando Aliado dos Magos, mas foram completamente exterminados. Sim, toda a força expedicionária dos Estados Unidos foi aniquilada. O que ele está dizendo? Drake teve dificuldade em acompanhar a conversa. Ele mal conseguiu formular sua pergunta complementar. O que aconteceu com o regimento de Corinto? Eram bons soldados com excelente equipamento. Mesmo que tenham sofrido pesadas baixas, certamente podemos recuperar pelo menos um batalhão dos sobreviventes? Coronel, não estou usando a palavra aniquilado em sentido figurado. Isso é sequer possível? Foi o que aconteceu, disse o embaixador com uma expressão que dizia muito sobre seu profundo cansaço. Teremos sorte se conseguirmos manter ao menos uma empresa do que restar. Mas os fuzileiros navais dos Estados Unidos e sua marinha deveriam ter unidades de magos separadas. De acordo com os relatórios que li, deveria haver uma divisão inteira de magos estacionada em Uldoa. O regimento de Corinto caiu, e os magos da Marinha dos Estados Unidos estão ocupados defendendo os mares. Para piorar a situação, os magos substitutos recém-deslocados já foram devorados pelo diabo do Reno. Ela é uma verdadeira glutona. Ao finalmente compreender a gravidade da situação, Drake soltou um longo suspiro de cansaço.
Podemos pedir à nossa marinha que envie alguns magos? Você já se esqueceu do incidente no mar interior? O Império destruiu vários navios de guerra e porta-aviões com uma estranha combinação de magia e torpedos. Então eles têm medo de um segundo ataque se enviarem seus magos para cá. Drake havia presenciado o ataque pessoalmente, então entendia melhor do que a maioria que a marinha não tinha intenção de repetir o mesmo erro. Os magos da marinha não iriam a lugar nenhum, acontecesse o que acontecesse. Apesar de ter mergulhado em completo desespero, Drake não desistiu. E quanto aos magos de Uldoa? Esta é a casa deles. Certamente eles estão mais dispostos do que qualquer outro a lutar agora que a guerra chegou à sua porta. Eles perderam a maior parte de seus equipamentos no norte, e os combates iniciais ceifaram a vida de muitos de seus magos. Embora Uldoa esteja se esforçando para mobilizar os magos que ainda restam, há uma grave escassez de orbes. Podemos trazer-lhes os orbes de que precisam. Nós pensamos nisso. O embaixador parecia estar se contendo. Ele pronunciava cada palavra com relutância. Mas primeiro precisamos conseguir os orbes. Nem sequer temos o suficiente para os nossos magos em casa. Já estamos importando todos os orbes que conseguimos encontrar. Bem, importem-nos e enviem-nos para cá. O senhor precisa encarar a realidade, Coronel Drake. Não conseguimos importar orbes suficientes dos Estados Unidos. Além disso, os Yankees também estão se preparando, o que significa que não haverá orbes suficientes num futuro próximo. Isso é absurdo. Qualquer orbe dos Estados Unidos estaria melhor nas mãos de um mago veterano de Uldoa do que nas de um de seus recrutas inexperientes. Do ponto de vista militar, sim, você está correto. A linguagem diplomática da observação do embaixador fez Drake franzir a testa. No fim das contas, tudo se resume à política. Não é, embaixador? Os Estados Unidos sofreram um duro golpe e já estão reconsiderando o alcance de seu envolvimento como um todo. É por isso que não haverá grandes remessas de orbes para Uldoa. Ao terminar essa explicação, o diplomata implorou mais uma vez ao homem que ele havia forçado a se tornar coronel. Coronel, por favor, algumas coisas simplesmente não podem ser feitas. Você e seus magos são agora as únicas forças ocidentais no comando aliado de magos. Não podemos permitir que a Federação chegue e nos salve. Tem que ser você, coronel. Então você quer que eu enfrente todo o corpo de magos imperiais com um único batalhão. Desculpe. O embaixador parecia prestes a chorar enquanto se desculpava. Provavelmente, era uma tentativa de demonstrar sinceridade, mas o coronel Drake também queria chorar. Nós simplesmente não temos os números necessários. Preciso que você entenda que literalmente não temos o suficiente. Coronel, a política exige que façamos isso acontecer. Sinto muito, mas estamos limitados pelo que é e não é possível. Não importava quantas vezes o embaixador implorasse a Drake, a resposta não mudava. Fomos enviados aqui para apoiar uma força amiga de 400 magos, um destacamento considerável. Se eu atender ao seu pedido de operar independentemente dos magos da Federação, não restarão nem 30 de nós. O número era absolutamente insignificante sob qualquer perspectiva. Escute, embaixador. Se essas são as minhas ordens, então farei o que devo como um cavalheiro que serve lealmente a sua majestade. Sei que será difícil. Obrigada. O coronel Drake tinha apenas uma observação final. Pode considerar estas ordens absurdas transmitidas em alto e bom som, embaixador. Meu único pedido é que seja um cavalheiro da mesma estirpe que redija minhas próximas ordens. Imagem. 9 de dezembro de 1927. Centro de Comando de Inspeção Uldoa do Exército Imperial. Oficiais que fizeram carreira no serviço militar geralmente estão acostumados a receber ordens repentinas. Qualquer um seria pego de surpresa por elas a princípio, mas esta é a única vez que isso surpreende, pois depois dói em segundo lugar, em terceiro lugar, e assim por diante. Simplesmente se torna a norma. Quando acontece o tempo todo, é fácil aceitar como apenas mais uma parte da vida. A experiência traz a resignação de que ordens são ordens, e isto é o exército. Para o tenente-coronel Uger, a história geralmente se repetia. Como ferroviário mais sobrecarregado durante toda a longa guerra, ele encarava mudanças repentinas como algo corriqueiro. Mesmo assim, ainda havia coisas que conseguiam pegá-lo de surpresa. Bem-vindo de volta, tenente-coronel. Peço desculpas por tê-lo chamado aqui, mas estou cancelando todas as ordens que lhe dei até o momento. Você é o quê? Desculpe. O que eu queria dizer é que se você tiver novos pedidos, terei prazer em atendê-los. O general Zetor sorriu enquanto entregava um pedaço de papel ao Uger, que estava em posição de sentido. Parabéns, coronel. O senhor foi promovido. O único pedaço de papel fino continha os detalhes de sua mudança de pessoal, mas ele não teve chance de ler nada. Já está na hora de você experimentar liderar um regimento, coronel. Ver como é estar na linha de frente faz parte de suas funções. Em uma posição apropriada, é claro. O general Zetor não estava tecnicamente errado. Comandar um regimento era parte fundamental da ascensão na hierarquia militar, e havia mais de um problema com oficiais da retaguarda que nunca haviam pisado em um campo de batalha de fato. Embora seja doloroso para mim e para o Estado-Maior termos que dispensá-lo, as questões de pessoal devem ser tratadas com justiça. Por mais lamentável que seja, agora que nossa campanha em Uldoa se estabilizou um pouco, é hora de você seguir para uma nova missão. Se é isso que se espera de mim como oficial de Estado-Maior, então eu. O coronel Uger tentou decifrar as entrelinhas das palavras rebuscadas. Para ele só havia uma coisa que precisava confirmar. Sinto-me honrado por receber o cargo, mas preciso perguntar se foi você quem fez os arranjos para isso. Claro, coronel Uger. Seria uma verdadeira traição da minha parte manter um homem tão capaz quanto o senhor preso à patente de tenente-coronel. Embora tenha sido uma decisão difícil para mim como vice-diretor, estou extremamente satisfeito com suas conquistas e com o serviço leal que você prestou sob meu comando, e esta é a sua recompensa. O general sorriu, fumando um charuto enquanto continuava.
Você comandará seu regimento como coronel. Com as coisas explicadas de forma tão clara, ficou entendido para o Ger o que estava acontecendo. Ele simplesmente não era mais necessário para o general. No instante em que esse pensamento lhe ocorreu, ele aceitou seu novo destino e saudou o general Zetor sem hesitar. Obrigado por tudo, general. Não seja tão dramático. É triste pensar que meu serviço como funcionário ferroviário está chegando ao fim. Tendo sido subordinado do general por tanto tempo, o Ger sabia que havia pouca confiança em sua capacidade como estrategista. Ele também estava ciente de que provavelmente não seria muito útil na linha de frente, então essa nova designação o colocava em um lugar onde não teria um bom desempenho, efetivamente rebaixando-o. Essa foi uma triste constatação, mas o tenente-coronel Ger aceitou seu destino sem reclamar e fez uma profunda reverência ao general. Entendo. Pensar que você ficaria tão arrasada por causa de tão poucos dias de separação. Eu não sabia que você gostava tanto de trabalhar para mim. Alguns, o quê? Hahaha, você é sempre tão sério. O general Zetor sorriu como sempre fazia quando pregava uma peça bem-humorada. Apesar do sorriso, o Ger juraria ter visto duas presas afiadas espreitando por baixo da boca. Muitos me consideram um vigarista, mas não sou do tipo que trata meus subordinados como ferramentas descartáveis. Considerando o tempo que trabalhei para você, pensei que o entendia melhor do que a maioria. Pensamento, você disse? O Ger acenou com a cabeça hesitante e continuou. Eu achava que entendia seu caráter quando você ainda era tenente-general. Então você acha que eu mudei desde a morte de Rudersdorf? Desta vez, o Ger assentiu sem hesitar. Embora não tivesse nenhuma intenção. Apesar de não ter dito isso em voz alta, houve momentos em que o Ger se sentiu desconfortável perto do general ultimamente. Tenho consciência das minhas falhas como oficial de Estado-Maior, mas comparado aos outros oficiais general, também acho que o senhor desviar-se dos demais? O general Zetor esfregou o queixo com um olhar satisfeito antes de finalmente dar de ombros para o tenente-coronel. Fico feliz em ouvir isso. Acho que o Império precisa de mais perspectivas sábias como a sua. A expressão do general mudou para um olhar mais irritado. Infelizmente, hoje em dia não restam muitas pessoas assim. Estamos em guerra há muito tempo. É por isso que pego todos os subordinados capazes que encontro e os exploro até a exaustão, desgastando-os até não sobrar nada. Contanto que você seja um oficial ferroviário competente, devo enviá-lo para o lamaçal das linhas de frente. O tenente-coronel Ger respirou fundo ao aceitar o elogio de seu superior. Tenente-coronel Ger, a partir de hoje o senhor é coronel e comandará o 103º Regimento Ferroviário e de Transportes. No início do próximo ano, assumirá um novo cargo, chefe de seção do Estado-Maior. Parabéns! Os votos de felicidades do general foram oferecidos de forma incrivelmente casual. O fato de o Ger estar recebendo suas duas próximas missões de uma só vez não era um bom sinal. Desculpe, mas... Lamento dizer isso, mas comandar um regimento é apenas um trabalho temporário, sem função prática, até que você retorne ao Estado-Maior. Todos os oficiais do Estado-Maior almejavam, em algum momento, se tornar comandantes de regimento. Regimentos eram fáceis de comandar. Bastava que um oficial se sentasse em uma cadeira e o caminho brilhante para se tornar general se abriria. Ser comandante de regimento nunca passou de uma designação temporária. No entanto, o Ger era um soldado à moda antiga e, sem pensar muito, falou. Se me permite, general, o cargo de comandante de regimento é um dos mais importantes pilares das Forças Armadas. Para ser usado assim, se não fosse pela guerra prolongada que facilitou as promoções, tenho certeza de que meus antecessores no regimento não aceitariam minha promoção sem lutar. Por macular a posição sagrada de comandante de regimento, Zetor zombou da ideia. A coronel de Gurechaf rejeitou uma oferta semelhante, dizendo que não a queria. Ela fez. Como o pessoal do Departamento de Recursos Humanos insistia muito com o velho Rudersdorf, ele acabou recomendando-a para o cargo. A tenente-coronel estava irredutível quanto a não ser separada de sua unidade, mesmo que isso contrariasse a recomendação do general. Por mais estranho que pareça, para o Ger foi fácil imaginar a cena. Tendo estudado com Tânia na academia militar, ele achou que ela parecia ser o tipo de pessoa que rejeitaria o cargo. A coronel de Gurechaf valorizava o aprimoramento de suas habilidades no campo de batalha. Ela sabia o que era verdadeiramente importante. Estou comovido com seu comprometimento com o dever. Com certeza. E é uma visão honesta, essa de desejar agir onde se é necessário. Todos os soldados imperiais deveriam aspirar a ser como ela. O tenente-coronel Ger achou difícil discordar. Devoção e serviço incondicionais, essas eram virtudes que faziam um grande oficial, mas... Curiosamente, uma ideia surgiu na mente de Ger ao perceber isso. Que o soldado ideal por excelência era desumano em sua essência. Embora eu concorde com o senhor nesse ponto, general, será que uma pessoa pode realmente ser tão formal o tempo todo? Eu sei que o senhor só estava brincando, mas... O Ger fez esse comentário com um suspiro, e o general respondeu secamente. Patentes, cargos e tudo mais, tudo isso vem com um dever correspondente que deve ser cumprido. Durante uma guerra, o oficial ideal acaba por personificar o seu cargo. Você está errado, o Ger quis retrucar, mas se conteve. Quer gostasse ou não, uma parte dele sabia que o general estava falando a verdade. Enquanto o Ger se esforçava para encontrar as palavras certas, Zetor continuou com um sorriso. Você tem toda a liberdade de pensar como quiser sobre isso. De qualquer forma, espero que meus subordinados para fazerem tudo o que lhes for exigido. Entendeu? Sentindo o olhar do general fixo nele, o Ger endireitou a postura novamente. Vendo isso, o general Zetor assentiu levemente antes de perguntar ao coronel mais uma vez. Você entende o que estou dizendo? Só havia uma resposta possível para essa pergunta. O Ger acenou com a cabeça apressadamente e respondeu. Cumprir meu dever é algo natural.
Tratarei meu tempo como comandante do regimento como uma missão vital, se assim for exigido de mim. Isso é bom, porque seus pedidos serão realmente muito importantes. O Ger não sabia bem o que pensar daquilo. Agora, coronel. Tecnicamente ainda sou um tenente-coronel. Acho que é bom se acostumar com o novo título quanto antes. Ouvir isso realmente fez o Ger se dar conta da realidade. Ele logo estaria liderando um regimento, algo de que teria se orgulhado antes do início da guerra. Conseguimos tomar a capital de Uldoa. Este é um momento crucial para o Império. O que você vai fazer? Vamos levar tudo. As intenções do general eram claras para o Ger, cuja carreira inteira girou em torno da logística. Foi precisamente por isso que ele se sentiu em conflito com o comentário. Uma parte dele esperava que não fosse o que ele sabia que significava. Tudo, senhor? Vamos lá, coronel. Não seja tímido comigo. O exército do mal capturou a cidade sagrada. O que mais nos resta fazer além de saquear? Isso era exatamente o que o Ger temia. Dito isso, somos pessoas civilizadas. Realizaremos nossos saques de maneira civilizada. E eu ficarei encarregado de supervisionar essa pilhagem. Com um semblante sério, o coronel Ger baixou a cabeça em sinal de aceitação. Ele ainda não tinha ido para a linha de frente nesta guerra. Se era ali que seu país precisava que ele sujasse as mãos, que assim fosse. Você está brincando, né? Alguém como você provavelmente acabaria cedendo aos apelos do inimigo e deixando tudo escapar por entre os dedos. O Ger endireitou-se para olhar para o general Zetor. Ele entendia por que o general pensava dele daquela maneira e não podia realmente negar. O Ger era compassivo demais para ser o soldado frio e calculista que precisava ser às vezes. O senhor me conhece bem, general. Não precisa se depreciar, coronel. Suas habilidades fazem de você uma peça insubstituível em nossa organização, mesmo que sua perspicácia não seja exatamente a mesma para liderar o instrumento da violência. As palavras do general fizeram o coronel Ger se lembrar de algo. Foi a tenente-coronel de Gurechaf quem o aconselhou a ficar na retaguarda pelo bem de sua família. Provavelmente essa era a maneira dela de ser atenciosa com seu colega da academia militar, apesar de ser o monstro rígido de retidão que muitos consideravam que ela fosse. Então, farei o que puder como parte integrante desta organização. Bem, vamos começar com a tarefa implacável de elaborar um cronograma logístico para mim. Eu cuidarei de adquirir o que precisamos na capital, então não precisa se preocupar. Haverá muita coisa para transportar. Pode deixar isso comigo. Perfeito. Tenho grandes esperanças para as nossas ferrovias. Preciso que você transporte minha carga para o norte. Imagem. 16 de dezembro, ano unificado de 1927, a capital real de Uldoa. Os oficiais do Exército Imperial rapidamente se instalaram na capital de Uldoa, estabelecendo a base de sua ocupação nos hotéis e instalações governamentais mais luxuosos que conseguiram encontrar. A burocracia do Império já começa a dar as caras. Tânia, seguindo ordens para comparecer à base na capital, é surpreendida por ter que passar por 3 pontos de controle e 2 conjuntos distintos de documentos incrivelmente burocráticos antes de finalmente obter permissão para entrar na base. Imediatamente fiz menção ao policial de plantão para que ele pudesse ser questionado sobre a marcação de uma reunião, mas fui surpreendido por algo inesperado. Onde está o general? Ele acaba de concluir a inspeção e já deixou a base. Então senti falta dele. Que azar, eu queria falar com ele para talvez descobrir quais eram as chances de ser enviado para o leste mais uma vez. Dito isso, parece que o general Zetor não se esqueceu de me deixar uma lembrança antes de partir. Esta mensagem é do general. O oficial de serviço estende um envelope. Uma ordem para voltar para casa. Entendi, então estamos mesmo nos retirando da capital. O Império ainda tem a frente oriental para se preocupar. Comparada ao leste, a campanha em Uldoa está chegando ao fim, com a questão mais urgente sendo a transição do ataque para a defesa. Seja onde for que acabemos a seguir, estes são os meus últimos dias sob o sol de Uldoa, e meu instinto me diz que em breve estaremos atolados na lama do leste. É lá que a verdadeira batalha está acontecendo. Infelizmente não poderia haver lugar pior para procurar meu próximo emprego do que a frente oriental. Se eu pudesse escolher, minha primeira opção seria ser designado para o oeste, e Uldoa seria minha segunda opção. O único lugar onde eu não quero acabar é o leste, mas ficar me preocupando com isso não vai ajudar. Tudo indica que é o mesmo lugar. Agora que estou pronto para aceitar meu destino, levanto-me e vou até o café do hotel. Posso muito bem tomar uma última xícara de um bom café. No mínimo, Uldoa ainda tem alguns dos melhores grãos da região. Evidentemente não sou o único que pensa assim. Tanto o salão quanto o café do hotel que atualmente abriga a equipe de comando do Império estão lotados de soldados imperiais, tornando impossível obter qualquer paz e tranquilidade. Tudo o que eu quero é um tempo para mim. Quando me preparava para ir embora, avistei um rosto familiar que também havia desistido do café depois de ver a fila que se estendia para fora da cafeteria. Ora, se não é o tenente-coronel de Gurechaf. Olá, tenente desculpe. Coronel Ger, parabéns pela sua promoção. Ah, certo. O coronel Ger dá uma risadinha irônica enquanto dá um tapinha no novo emblema em seu ombro. Sou comandante de regimento apenas para inglês ver. Continua sendo uma enorme honra, independentemente das circunstâncias. Uma promoção significa progredir na carreira. Mesmo a bordo de um navio afundando, é natural sentir um pouco de inveja da promoção de um conhecido. Claro, a promoção de Uger significa uma conexão mais influente para Tânia. O que há para não gostar nisso? Você está livre por acaso? Eu jamais deixaria passar a oportunidade de interagir com colegas de trabalho influentes. Claro, adoraria participar. Ótimo. O general Zetor deixou o carro dele para mim. Vamos dar uma voltinha rápida. Sigo Ger alegremente para fora do hotel até um estacionamento onde seu carro particular está estacionado. Ele me oferece o banco do passageiro.
o que a princípio me parece um pouco estranho, até perceber que o Ger dirigirá. Parece que não há pessoas suficientes para designar alguém para dirigir. Enquanto isso, estou um pouco ansioso para ver aonde essa conversa pode me levar. As ruas da cidade de Uldoa passam velozmente enquanto o coronel Ger dirige. Depois de um curto período, ele finalmente se pronuncia. É realmente uma cidade linda, não é? Pode parecer estranho dizer isso como ocupantes desta cidade, mas olhar para estas ruas me faz lembrar de uma época anterior à guerra. O coronel Ger abre um sorriso ao dizer isso. Dá vontade de ficar com eles, né? Desculpe, coronel. Tenho certeza de que o senhor é a última pessoa de quem precisa ouvir isso. Mas acha que poderíamos preservar essa beleza se ocupássemos a cidade por completo? O coronel Ger acena levemente com a cabeça, com uma expressão indiferente no rosto. Ele segura o volante, olhando para frente, mas logo sente um par de olhos esperando que a conversa continue. O que você está sugerindo? Uma cidade tão grande como esta consome uma quantidade enorme de recursos. Seria um pesadelo para nós mantê-la abastecida se a mantivéssemos sob controle militar. Olho pela janela do carro para a paisagem urbana. Dê uma olhada, você mesmo. A enorme quantidade de rações e outros auxílios que estão sendo distribuídos aos refugiados. Temos cerca de 500 mil soldados em Uldoa neste momento, mas a população da cidade é facilmente o dobro ou o triplo desse número, se não mais. E essas pessoas consomem sem parar. Eu entendo a necessidade de distribuir provisões para manter a ordem enquanto pegamos o que precisamos, mas não podemos manter isso por muito tempo. O exército deixará de funcionar como organização antes mesmo de chegar a um combate. À primeira vista, a logística pode parecer banal, mas as pessoas precisam comer para viver. Se não conseguirem, lutarão para sobreviver. É por isso que o Império precisa manter esta cidade abastecida. Falhar nisso criará um enorme pesadelo para o exército. Este não é um problema que podemos nos dar ao luxo de enfrentar agora. A península de Uldoa pode até ter uma colheita abundante, mas com sua rede de abastecimento praticamente inoperante. Não conseguimos levar os alimentos produzidos pela terra às pessoas que precisam deles. Ha. Você nunca muda. O coronel Ger acena vagamente com a cabeça e esfrega o pescoço. Fico feliz que você consiga manter a logística em mente enquanto lidera na linha de frente. Honestamente, meu trabalho seria muito mais fácil se tivéssemos mais comandantes como você. As pessoas precisam de comida para viver. Não é um conceito tão difícil de entender. Essa é a verdade. Até os soldados mais durões são impotentes diante de um estômago vazio. O coronel Ger, responsável pelas ferrovias do Império, cerra os dentes após dizer isso. Considerando que toda a região circundante é essencialmente um campo de batalha, não nos cabe insistir que os habitantes da cidade se virem sozinhos. Precisamos garantir que essas pessoas sejam alimentadas, mesmo que esteja cada vez mais difícil para nós provermos para o nosso próprio povo. Imaginei que um comandante de linha de frente seria uma das últimas pessoas a sugerir ceder voluntariamente um terreno tão estratégico. É preciso muito esforço para manter e defender a capital. Com a situação tão tensa no leste, não é sustentável manter nossas forças aqui por muito tempo. Você realmente não mudou nada. Sempre sinto inveja da sua inteligência quando conversamos. Após o elogio, o coronel Ger continua dirigindo. A estação ferroviária central de Uldoa surge à vista. Apesar da forte segurança, o Ger é liberado assim que os guardas o veem. Aliás, os policiais militares posicionados perto do posto de controle, onde revistam os carros, ficam em posição de sentido e prestam continência à passagem do veículo. Graças a isso, podemos circular livremente sem sermos parados por ninguém. Já dentro da estação, caminhamos até a plataforma, onde o coronel Ger aponta para um trem de carga. O que lhe vem à mente ao ver isto? Antes de responder, leva um momento para avaliar o trem, que está totalmente carregado. O trem de carga está lotado de contêineres. É a única coisa notável no trem, e parece ser a resposta certa, pois o coronel Ger responde com um olhar satisfeito. Está carregado de mercadorias ildoanas. Tomamos o ouro e a prata deles, as matérias-primas, as máquinas, as peças de armas e tudo mais que um país precisa para travar uma guerra total. O pagamento são esses suprimentos de que você falou antes. A cidade ainda me parece bastante bonita, apesar de tudo isso. O coronel Ger esboça um sorriso sem graça enquanto continua. Tivemos o cuidado de não quebrar nada, mas não se enganem. Estamos levando tudo que tem valor. Temos uma equipe de busca e apreensão percorrendo a cidade como um bando de saqueadores. Assinto com a cabeça, demonstrando compreensão. Ah, então estamos saqueando sistematicamente a cidade deles. É certamente a maneira mais eficaz de roubar, e algo que países ao redor do mundo vêm fazendo desde o início da governança. É também uma espécie de especialidade do Império. Somos profissionais em encontrar o que precisamos em terras distantes que ocupamos. O Império, sem dúvida, encontrará e adquirirá tudo o que precisar em todos os lugares importantes da cidade nos próximos dias. Como uma nuvem de gafanhotos. Muito bem dito. Não atacamos apenas os bancos e o palácio, mas estamos saqueando todos os museus de arte e história neste exato momento. Então nós somos os destruidores da cultura. Eles vão nos odiar por isso. O coronel Ger faz um leve gesto com a mão e corrige meu comentário. Desculpe, não quis lhe dar a impressão errada. Na verdade, não estamos roubando nenhum artefato cultural. Qualquer pessoa flagrada furtando arte ou objetos culturais será imediatamente levada à corte marcial e entregue às autoridades de Uldoa. Isso eu não esperava. Por que será? Quer dizer, é sempre bom respeitar a cultura, mas existe algum motivo. É uma demonstração de cortesia do general para com esta nação, ou pelo menos foi o que me disseram. Do general Zetor? De alguma forma, acho isso difícil de acreditar. Não é difícil entender porque alguém desejaria respeitar artefatos culturais por razões políticas ou por um senso pessoal de honra, mas esse tipo de lógica não se aplica ao general Zetor. Esse homem opera em um nível completamente diferente. Que magnânimo do general Zetor.
Mas nós, soldados, tendemos a olhar as coisas de um ponto de vista prático. Duvido que ele seja o tipo de pessoa que isentaria itens culturais por pura bondade. A careta do Coronel Uger sugere que ele concorda com o meu ponto de vista. Provavelmente não é possível para um oficial que trabalhou diretamente sob o comando do general rejeitar a ideia de imediato. Ambos sabemos que os soldados são criaturas lógicas que servem lealmente a um mestre conhecido como necessidade. Bem, se houver bens culturais preservados na cidade, isso dificultará o ataque de nossos inimigos. Isso pode ser verdade, mas sinto que há algo mais por trás disso. Reflito sobre os possíveis motivos por um instante. Talvez sirva como isca envenenada. Essa é uma ideia interessante, mas o que te leva a pensar assim? Uma cidade linda e vazia. O Império não tem nada a perder mesmo que a cidade seja destruída. Será que o plano é fazer parecer que o inimigo causou a destruição através de combates urbanos? Um sorriso agradável surge no rosto do coronel. É bom aprender que até você comete erros. O Coronel Uger dá uma risadinha para si mesmo. Ver Tanya errar em algo é algo inédito para ele. Ele está genuinamente divertido, mas nota um toque de melancolia em sua expressão. Você tem razão ao dizer que isso é uma isca envenenada. Mas em relação aos artefatos culturais, não passa de uma questão de prioridade. Roubar obras de arte e itens históricos não afetará nossa capacidade de continuar lutando nesta guerra. O que, claro, eles poderiam valer alguma coisa se conseguíssemos vendê-los, mas quem compraria alguma coisa de nós? Estamos priorizando matéria-prima, alimentos, sucata metálica e maquinário pesado. Bens culturais não valem nada para nós agora. Ao ouvir isso, solto um profundo suspiro. O Império, isolado e sozinho, não pode se dar ao luxo de perder tempo com nada além de comida e recursos. Eu riria se não fosse tão doloroso. Que terrível! Ainda nem chegamos à pior parte. Vocês não ouviram isso de mim, mas o general quer transformar a capital em um belo monte de cinzas para atrair os navios inimigos para a península. O inimigo, o quê? Isso eu não esperava. Ele quer trazer os navios inimigos para cá? Para atacá-los? Desculpe, mas isso não seria uma manobra para atacar a marinha mercante deles? Hahaha. Você está fazendo suposições com muito mais bom senso hoje. Franzi a testa ao ouvir sua resposta. Parece que preciso confirmar exatamente como o Coronel Uger me vê, apenas por precaução. Coronel, não quis dizer nada com isso. Honestamente, tive a mesma reação quando ouvi os planos do general pela primeira vez. Mas faz sentido quando você pensa bem. Com a rede logística da capital em frangalhos, a cidade foi essencialmente reduzida a um mercado consumidor ávido por recursos. É verdade, digo, assentindo com a cabeça. Você é o especialista. Então não preciso dizer que a tarefa incrivelmente árdua de alimentar esta cidade ávida por recursos recai sobre o departamento de logística do nosso exército. O coronel gera a cena com a cabeça e, em seguida, oferece algumas novas informações em tom aflito. Neste momento, o Império tem alguns trens especiais em operação. Trens especiais? Para fins logísticos? De certa forma, sim. Eles estão fugindo do norte para a capital. Estão trazendo refugiados para cá. O Império está transportando refugiados. A capital é um canal de recursos, difícil de defender, e apresenta muitos problemas logísticos próprios devido à sua população atual. Por que o general desejaria trazer ainda mais refugiados ildoanos para cá? Desculpe, coronel, mas estamos fazendo isso contra a vontade deles. Não, os refugiados têm a opção de ir de trem. Dito isso, a ocupação é desprezada no norte do país, então não é difícil convencê-los a ir embora. Agora entendi. Todos esses consumidores e nenhuma cadeia de suprimentos para atender às suas demandas. Ouvir que o exército está trazendo mais gente para cá pinta um quadro muito claro. Começa a fazer sentido o porquê de o general querer que os navios inimigos venham para cá. Haverá uma migração em massa para a capital que devolveremos a... Como é que se chamam mesmo? A Aliança. Embora o sul de Uldoa seja uma importante região agrícola, duvido que consigam alimentar todo o país sem fertilizantes e grãos do norte. O general Zetor está enviando as massas desnecessárias para o sul, de uma forma que faz o Império parecer humanitário. Ao permitir que as pessoas escapem da lei marcial transportando-as para a capital de seu país, ele está removendo potenciais partidários do norte. Isso também permite que o Império pressione o inimigo, mas há algo que preciso apontar que parece bom demais para ser verdade. Um passo em falso e estaremos cometendo um crime de guerra. Presumir que o inimigo se importará com essas pessoas pode ser um grave erro. Precisamos acreditar nos Estados Unidos. Será que estamos esperando que eles usem navios destinados ao transporte de munições para levar comida aos refugiados? Quando vejo o Ger dar um pequeno, porém firme, aceno de cabeça afirmativo, cruzo os braços e reflito sobre o que aprendi. É um bom plano. Uma espécie de ataque às linhas de suprimento do inimigo. Poderia até ser considerado um ataque estratégico. Não é raro que táticas militares se disfarcem de atos humanitários e, felizmente, existe um bom esperamos que o inimigo nos faça esse favor. Nenhuma pessoa sensata ficaria de braços cruzados enquanto o povo desta cidade passa fome, e as forças de Uldoa e dos Estados Unidos são comandadas por pessoas sensatas. Ao menos, o senso de razão deles ainda não foi corroído pelas chamas da guerra. Não da mesma forma que o do Império. O inimigo não deveria ter a capacidade de ignorar as consequências das táticas desonestas do Império e ainda assim travar uma guerra convencional. É nisso que o Império aposta. Parece que estamos depositando muita confiança nessa esperança. Além disso, esperamos que nossos inimigos ajam de acordo. Não é uma sensação agradável ouvir isso. Não, com certeza que não. Sinceramente, é terrível ter que considerar isso. O mais irritante é a probabilidade de o inimigo poder e querer cumprir as exigências. Se há uma certeza, é que os Estados Unidos não têm falta de recursos.
Tenho certeza de que os Estados Unidos provavelmente darão a Yudoa toda a comida de que ela precisa. E provavelmente farão isso sem nenhum planejamento real. Eles simplesmente resolverão o problema na base da força bruta, graças à sua riqueza e recursos inconcebíveis. Que situação deplorável. Então você sente o mesmo. Este não é um bom momento para ser uma boa pessoa. Com certeza. É o pior para nós, que lutamos para manter a batalha no campo de batalha. O Império está com falta de tudo. Nesta guerra de desgaste, a chamada aliança é apoiada pelo maior patrocinador. Que competição desleal. Sentindo-me particularmente ressentido, não consigo evitar dizer o que penso. Espero continuar sendo uma pessoa justa durante tudo isso, mas a guerra acaba justificando até as coisas mais absurdas às vezes. Eu elogio seu senso de justiça. O coronel deixa os ombros caírem enquanto me faz um elogio. O elogio parece genuíno. Esta guerra tem sido difícil para todos nós. Como alguém acostumado a ver seus colegas de trabalho exaustos por causa dela, eu o respeito muito. Não há nada de justo no que estamos fazendo. Sei que ele está falando movido por inveja e autopiedade, embora eu jamais diria isso em voz alta. Também não posso rejeitar seus comentários de imediato devido à sua posição hierárquica. Após um breve momento de reflexão para encontrar as palavras certas, murmurei baixinho. Como ser humano, não quero desistir do desejo de melhorar. O coronel Uger faz uma careta, como se compreendesse perfeitamente o sentimento. Isso mesmo. É assim que as pessoas devem ser. Sim, as pessoas nunca param de se esforçar para se aprimorarem, para se tornar mais inteligente, mais justo, mais capaz. Sou um defensor convicto da aprendizagem ao longo da vida. Só é possível estar sobre os ombros de gigantes depois que esses gigantes foram construídos. Essa é a essência do mundo civilizado e da sociedade humana, que nasceram da curiosidade e do trabalho árduo. Você tem razão. Obrigado, Tenente Coronel de Gurechaf. Você sempre me ensina as lições que preciso aprender. Não, eu apenas disse o que acredito ser apropriado. Ao ouvir isso, o Coronel Uger sorri afetuosamente. Desculpe por ter que te fazer vir até aqui comigo. Vou providenciar um carro para te levar de volta. Fique em segurança. Não, foi um prazer. Até nos encontrarmos novamente. A Tenente Coronel de Gurechaf, a pequena gigante, fez uma saudação perfeita como manda o figurino, antes de sair da estação ferroviária central de Yudoa. Ela entrou em um novo veículo que o Coronel Uger havia providenciado para levá-la de volta às suas tropas. Ao vê-la partir, o Coronel Uger retornou ao seu próprio local de trabalho temporário, onde continuaria a lidar com números e cálculos. Vai levar uma eternidade para descobrirmos tudo isso. Foi uma tarefa que o coronel assumiu por conta própria, principalmente porque seu emprego atual era, como o general Zetor afirmou tão abertamente, um cargo temporário. Seu plano para requisitar os trens de carga e locomotivas de Yudoa já estava elaborado. Ele já havia concebido diversos planos teóricos enquanto se familiarizava com a rede ferroviária de Yudoa. Outros funcionários do departamento ferroviário também foram enviados para ajudar a adquirir o que precisavam. Embora a ocupação da capital e os planos de requisição subsequentes tenham sido totalmente improvisados, saber que essa posição era apenas temporária permitiu que ele a executasse com rapidez. A maior parte do trabalho era rotineira mesmo. Sinceramente, se o coronel Uger se empenhasse de verdade, conseguiria terminar tudo rápido o suficiente para ter alguns dias de folga antes de voltar a servir sob o comando do general Zetor. Uger não era do tipo que se permitia esse privilégio. Mesmo que não passasse de um coronel para inglês ver, o trabalho que fazia era real. Ele não se ressentia do trabalho que tinha de fazer para garantir que os trens funcionassem sem problemas. Esse era o seu orgulho como ferroviário. Uger riu baixinho de si mesmo. Podemos estar lutando nesta guerra, mas não podemos nos permitir perder aquilo que nos torna humanos. Uger encarou as palmas das mãos, observando as luvas brancas que usava. Havia pequenas manchas de tinta nelas. Essas manchas eram consideradas distintivos de honra na retaguarda. Mas quantas manchas havia ali que não podiam ser vistas? As mesmas mãos que seguravam sua esposa e filhos tratavam o povo yudoano como números em uma página, usando-os como arma contra a aliança. Será que os militares estavam certos em fazer isso? Uger sabia que era o que o Império precisava em seu estado atual. Ele entendia isso intimamente, mas também sabia que estava errado, e só foi promovido por necessidade. General Zetor, eu nunca quis ser promovido assim. Uger sentiu-se compelido a reclamar em voz alta, algo que vinha acontecendo com mais frequência ultimamente. Ele odiava ter se tornado coronel. Quando soube que a tenente-coronel de Gurechaf havia rejeitado uma promoção semelhante, pensou que fosse por puro desejo de permanecer na linha de frente, sendo a guerreira que era, mas deve ter sido uma questão de moral. Sim, ela é uma lutadora, mas a tenente-coronel de Gurechaf tinha um firme senso do que significava ser uma pessoa justa, do qual se recusava a se desviar. Ela era muito melhor do que o suposto coronel, que deixava que os outros decidissem tudo. Esses pensamentos podem ter nascido da inveja da pessoa que ele considerava a personificação da retidão. Ordens são ordens, mas o seu coração é seu. Uger ajeitou o chapéu antes de prestar uma continência firme para o céu azul profundo. Ele sabia que o jovem tenente-coronel não veria. Esse gesto era para sua própria satisfação, mas mesmo assim, o soldado conhecido como Uger queria acreditar em um bem maior.